Fala, galera! Estamos no ar com mais um Descentratox de número 20. E dessa vez eu não vou falar que estamos aqui há 20 semanas consecutivas, porque na semana passada, quer dizer, não teve Descentratox porque estava rolando a Non-Fungible Conference aqui em São Paulo e por conta disso a gente não teve edição, mas na semana anterior, a semana passada, a gente fez dois Decentra Talks justamente para poder compensar. Fala aí, Johnny, boa noite, meu irmão. E aí, fala galera, tudo bem? Vocês devem estar ouvindo aí um barulho no fundo. Nessa hora, momento, estou numa sala de aula aqui em Los Angeles, então, infelizmente, eu vou sair entrando para fazer uma introdução, dar um alô. Mas, pô, tenho certeza que o papo vai ser muito bom, né? Bruno Mauro, Vivi, falar um pouquinho aí de Field Notes, assim como todos os outros que a gente acaba gravando na hora digital, fica ouvindo um pouquinho. Mas esse aí certamente vai ser um que eu vou querer ouvir várias e várias vezes, porque estou muito interessado pelo assunto. Da última vez que a gente fez ali do não foi de bom conference, falei que ia fazer um formulário e deixar no Garanta Seu NFT, mas o Rib está muito mais adiantado que eu e já fez esse formulário, então não vou poder contribuir novamente. O Rib está tomando o meu posto de criador de formulários aqui do Decentra Talks, mas aproveitem, vou ficar aqui online, qualquer coisa também falando com vocês no site chat, e vou sair antes que o professor me pegue aqui. Valeu! Boa, Johnny. Esse faz tudo parte de um plano, Johnny. Em breve eu vou chutar você completamente aqui do Decentra Educa e aos pouquinhos eu vou fazendo isso para não ficar tão descarado. Então, começa pelo formulário, daqui a pouco eu nem te convido mais para participar aqui do Tox e por aí a gente vai até você ser 100% eliminado, meu irmão. Fique tranquilo que sua hora chegará. Mas, galera, antes de eu chamar aqui os nossos convidados de hoje, só fazer aqueles lembretes básicos. Primeiro, que o Decentra Talks é uma conversa informal, ou seja, quem quiser levantar a mão e subir aqui no palco, é só apertar aqui para levantar a mãozinha, que eu já coloco aqui. Aí você pode fazer sua pergunta, você pode fazer seu comentário, sua crítica, desde que sempre com muito respeito, afinal, estamos em comunidade. Um segundo recado é que, se por um acaso você estiver envergonhado ou envergonhada de subir no palco, não tem problema nenhum. Temos um side chat aqui do lado, onde você pode fazer comentários, fazer perguntas, que eu vou ficar de olho o tempo inteiro e vou fazendo essas perguntas para os nossos convidados. E, por último, o último recado é que, como sempre, esse Tox aqui a gente libera ao final do Tox um NFT de participação. Então a gente tem o canal ali, o Garanta Seu NFT com o formulário. Vocês entram no formulário, preenchem com o ID de vocês aqui do Discord, a chave pública da carteira cripto de vocês, né? Lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, e no sábado subsequente, ou seja, esse próximo sábado, que eu não sei que dia que é, deixa eu ver que dia que é, eu acho que é dia 24, eu faço o drop na carteira de vocês. E aí, Felipe, por que eu vou fazer isso? Para que serve isso? Bom, primeiro serve para mostrar que você esteve aqui nesse Tox, né? Pense que a Field Match em poucos anos estará valendo bilhões de dólares, então vocês terão uma lembrança do iniciozinho dessa caminhada da Field Match, e aí depois vocês vão poder ir lá falar com a Vivi, com o Bruno Maia, de repente eles dão uma premiação para vocês, mas principalmente pensando aqui no curto prazo, esse token ele libera algumas coisas que a gente faz. Então, por exemplo, a gente tem o curso do pessoal da OCLB Academy, que a gente fez uma promoção aqui, e para participar as pessoas tinham que ter pelo menos 3 tokens, né? O J. Romão, meu camarada que tá ali, a Camila também, a astronauta Camila, foram 2 dos premiados, podem depois até dar um depoimento aí. O J. Romão até me mandou uma mensagem falando que está se amarrando. A Raíssa, também nossa camarada aqui da comunidade, ganhou um livro do Tommaso de Bartolo, e por aí vai. Então, esses tokens servem também para isso.
Mas eu já falei pra caramba, vou pedir para Vivi Alexandrino, que está aqui, levantar a mãozinha para eu colocá-la no palco e vou aproveitar assim que ela entrar aqui para já dar uma cornetada no Bruno Maia, que não apareceu ainda. Vivi Alexandrino, boa noite, tudo bem? Cara, boa noite a todos. Olha, você não tá mais preocupado do que eu com a ausência do Bruno, pode ter certeza. Porque eu já tô começando a achar que isso tudo é uma grandíssima armadilha para eu ter que falar sozinha. Então, quem já me viu aqui em Pô, outros momentos, cara, quando você falou assim, se você tiver tímido de falar, de subir no palco para falar, levantar a mãozinha e tal, eu boto você no side, escreve no side chat que eu faço a pergunta. Cara, quase que eu te mandei uma mensagem falando assim, cara, deixa eu ficar no side chat também, porque nem eu sei se eu consigo falar para o pessoal. Mas respirei fundo, estou aqui rezando para o Bruno entrar também. para com isso, Vivi, para com isso, você vai arrebentar. Gente, vocês não conhecem a Vivi, mas ela é assim mesmo. Ela se faz de modesta e tudo mais, mas daqui a pouco vocês vão ver. Vai começar a falar, vai tirar onda aqui, como sempre, e vai arrebentar. E nem sentiremos falta de Bruno Maia. Tanto é que se ele aparecer mais para frente, eu nem vou colocá-lo no palco. Ele vai ficar na plateia. Mas, Vivi, vamos lá, para a gente Fala iniciar aí. esse papo. Eu queria que você, antes da gente falar da Field the Match, uma coisa que Uhum. eu sempre pergunto aqui, como é que iniciou a sua relação com o Web3? Da onde veio o interesse? Como que você, enfim, tomou conhecimento disso? Conta um pouco dessa sua história pré-Field the Match, por favor. Cara, eu não sei se, assim, eu tenho a impressão de que a porta de entrada, não só para mim, mas para muita gente, acaba sendo o Bitcoin, de alguma forma. Primeiro eu fui apresentada lá em 2020, lá dá a impressão de que faz muito tempo, né? Mas já entrei tarde, né? Os conceitos do Bitcoin e, consequentemente, entender o que é uma blockchain, para que ela servia especificamente no Bitcoin e e quais outras várias utilidades que diferentes blockchains possuem. E aí, cara, isso veio numa conversa minha com o Bruno em algum momento em 2020. Ele foi provocado, e naturalmente me provocou também. E aí, cara, eu já não sei, parece que eu mergulhei num buraco sem fundo, assim, porque num dado momento eu já estava pesquisando sobre outras blockchains e suas aplicações, e aí eu já estava estudando tipos de tokens, e aí dentro dos tipos de tokens eu já estava me aproximando do que seria um token não fungível, e aí querendo girar vários projetos, assim, até dentro do começo mesmo da Fieldemet, quando a gente começou, mais pra frente eu vou falar um pouco disso, talvez, quando a gente começou a filmar a série do Romário. Para quem não sabe, a gente idealizou e produziu uma série do Romário que sai na HBO em 2023, né, depois das eleições. Ele não pode agora porque ele é candidato ao Senado. E a gente, poxa, invariavelmente, a minha proximidade com o assunto me deixava com um comichão, assim, de fazer qualquer coisa que fosse dentro do universo de Web3, aproveitando esse ativo que a gente tinha, né, que é o Romário, que era a série, que eram alguns direitos autorais. E aí, mesmo com essa ansiedade toda, assim, de simplesmente fazer alguma coisa que hoje em dia a gente já não pensa mais assim, não só nós, como o mercado de uma maneira geral, de fazer por fazer, não era nem que exatamente fosse fazer por fazer, mas era assim, fazer, eventualmente errar, estar desconectado da real utilidade de um NFT e errar rápido, aprender com isso e girar novos projetos. Era mais ou menos essa mentalidade. Só que aí, por uma questão até, acho que contratual, a gente não, enfim, não podia fazer algumas coisas com o Romário, e acabou que isso naturalmente deu um tempo para a gente focar em outros projetos, entender outras oportunidades e ver que, cara, assim, óbvio que o colecionável digital ele tem o seu valor, isso é indiscutível, né?
mas a gente queria mais do que isso. O Bruno, inclusive, que acabou de entrar, sempre me provocou a pensar muito mais assim, no que o NFT ele poderia ser além do colecionável digital. Não que ele mesmo já tivesse certeza disso, a gente não tinha tantos projetos. A grande referência era o NBA Top Shot, sabe? A gente não tinha tanto referencial, mas alguma coisa dizia para ele que, cara, não, pera, tá, tem muita gente fazendo isso, pode até ser isso, mas a nossa praia ainda não é essa. Vamos esperar o momento certo, vamos estudar, vamos nos aproximar de pessoas de outros projetos, vamos percebendo o que vai saindo por aí. E aí a gente começa a meio que sedimentar todas essas coisas que a gente lê, ouve, aprende de certa forma, para entender qual seria o nosso negócio dentro da Fieldemet. E por mais que você tenha perguntado para mim qual foi o meu contato, assim, impossível se descolar da Fieldemet, né? Porque a todo momento a gente pensa em novos produtos, novas soluções e como isso se alinha não só com o que a Fieldemet né, com o que ela se propõe a fazer, mas também da maneira como a gente olha para ela e o que a gente quer ser através dela, assim, sabe? Quais são os projetos que a gente vê valor de colocar na rua usando a Fieldemet como um caminho, né? Como uma possibilidade. Então é mais ou menos isso, assim, a minha porta de entrada nesse universo. Animal. Fala, Brunão. Boa noite, meu irmão. Boa noite, me escutam aí? Perfeitamente. Perfeitamente, é para ouvir a Viviane. Eu estou aqui para ser escada para ela, que é quem tem o que falar hoje aqui. Obrigado pelo convite, desculpa o atraso, não recomendo a ninguém que perca a senha do Discord, eles te põem para diagnosticar o que é uma tartaruga e um coelho nadando entre as imagens, e é muito difícil, cara. Não consegui, demorei muito tempo para conseguir ser aprovado lá no psicotécnico, se o coelho estava nadando na beira do rio, você estava nadando, ou você estava Pelo dentro menos da eles água. estavam nadando, né? Podia, na beira do rio podia Cara, ser o muito coelho pior do que nadando, eu isso. nunca imaginei que fosse tão difícil reconhecer um coelho nadando, mas me desculpem, estamos aqui agora e cuidem da senha do Discord. Brunão, cara, eu tinha feito só uma pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados, e aí é uma pergunta que se aplica a você também. Antes da gente falar da Fieldemet especificamente, queria que você contasse sobre como é que foi esse seu primeiro contato com Web3, enfim, até chegar aonde é a Fieldemet hoje, mas assim, contar um pouco da sua experiência como pessoa física, digamos assim. Cara, blockchain, eu tenho uma agência de comunicação digital já há 14 anos aqui no Rio de Janeiro, então, por transitar por tecnologia e inovação, a gente sempre tropeçou na palavra blockchain, mas como a maior parte das pessoas com um certo medo, uma preguiça, uma coisa que parecia meio hacker, meio distante, assim, durante muito tempo aquilo foi ficando e se confundia um pouco com criptomoeda, com Bitcoin, enfim, era um campo semântico que eu fingia que eu sabia o que se tratava, mas também não mergulhava para trabalhar disso. E assim lidei com blockchain por uns 5 anos, pelo menos, talvez, mas até que quando eu fui para o Vasco, fui vice-presidente de marketing do Vasco em 2018, 2019, eu era a pessoa mais jovem, um pouco mais ligada naturalmente à tecnologia, novos negócios. A KPMG estava tentando trazer novas receitas, porque o Clube da KPMG tinha um cara bastante especializado, supostamente bastante especializado naquele momento, em negócio com cripto, que achava que podia ter alguma coisa para fazer com futebol. Bem, aí eu peguei essa história para mim, ou, sei lá, peguei ou largaram comigo, as duas coisas, e durante 2 anos eu fiquei, junto com a KPMG, tentando validar um modelo de negócio para o Vasco se relacionar com o universo cripto. E aí eu fui começando a entender o que era blockchain, a diferença para o que era criptomoeda, começando a entender esses conceitos básicos e tatear um pouco o que precisava ali para tomar as decisões. Acho que eu cheguei mais perto da lógica de criptomoedas, mais do que de entender as possibilidades da blockchain primeiro,
né, sabendo que eram coisas distintas, mas ainda com foco muito grande em entender a funcionalidade transacional. E eu vetava todos os negócios, não achava que tinha nada legal acontecendo que justificasse o Vasco entrar para um pioneirismo. Falava, cara, nada disso vai dar em nada, isso aqui é bullshitagem, ainda não é essa parada. Até que quando eu saí do Vasco, eu já estava numa jornada pessoal muito mais profunda de pesquisar inovação e tecnologia no esporte. E aí o Reinaldo Rabelo, do Mercado Bitcoin, me procurou, já me conhecia, porque queria fazer, tinha uma oportunidade lá no MB com o Vasco. O MB estava escalando rapidamente naquele momento. Eu fui à ponte, iniciei lá com as pessoas que faziam trabalho comigo, a conversa do Vasco com o Mercado Bitcoin. E isso virou o primeiro produto de mecanismo de solidariedade tokenizado no futebol brasileiro. E aí o Reinaldo me chamou a 14, a minha agência, para fazer toda a comunicação digital disso no final de 2020. Final de 2020. Foi quando. 20 ou 19, agora não lembro. O Vivi talvez lembre melhor do que eu. Não sei, 20 ou 19. 2020, porque eu lembro que eu entrevistei o Fabrício Tota na época do lançamento que eu tinha o podcast. Isso aí. E aí, nesse momento, na verdade, um pouco antes disso, o Ribe já acompanhava um pouco, eu tinha feito um livro sobre inovação e tecnologia no esporte, em que eu pensava muito sobre como trazer novas receitas de inovação para o futebol e me baseei muito em negócio de dados. Naquele momento, mexendo muito com tecnologia, eu voltei a encontrar com blockchain e Web3 e cripto e tudo, mas na época que eu estava muito focado em dados, para a época do livro, e eu estava com uma certa ansiedade de botar o livro no mercado, pelo momento que existia ali, e eu não estava me sentindo seguro para escrever sobre o que eu já estava lendo, mais interessado sobre o Web3 e blockchain, que tinha sido um pouco herdado desse processo lá com o Reinaldo, com o Vasco e tal. E aí eu publiquei o livro sem isso, e foi o assunto que eu guardei para mim como, tipo, eu ficava esperando as pessoas me perguntarem porque eu não falava de blockchain, e eu nunca fiz essa pergunta, porque eu não tinha falado no livro. E eu sabia que era o que eu precisava estudar, continuar estudando depois. E aí, na sequência, eu continuei estudando, veio essa situação com o MB, e aí blockchain entrou na minha vida no segundo semestre de 2020 de uma maneira mais profunda e estudiosa. Até que saiu esse produto lá do Vasco, que ficou mais de um ano sendo negociado entre o MB e o Vasco. E ali, naquele momento, eu me aproximei muito do MB, porque eles me chamaram para... Algumas pessoas me chamaram para, especialmente Ronaldo Tortorella, que era... não lembro qual carro que o Ronaldo tinha naquela época. Ele acho que era o CEO no Digital Assets do MB, não lembro exatamente o que ele estava fazendo, mas eles estavam buscando muita tokenização de ativos na indústria de entretenimento, que era um lugar que eu entendia, e que assim que o produto do Vasco saiu, a gente começou a ter muita interação, muita troca, eu, Reinaldo e Ronaldo. E aí isso foi virando uma bola de neve, de coisas, de negócios que comecei a ajudar, e aí foi uma curva tanto de ter começado a ler disso no segundo semestre de 2020, ter começado a ter um trabalho, um projeto que me demandava aquilo, quanto à proximidade de amigos que estavam super avançados e faziam a minha barra ser puxada para frente, que me provocavam para criar novos negócios. Eu comecei também a investir um pouquinho mais também financeiramente em cripto e tal. Tudo isso gerou um momento poderoso assim para mim de imersão, né? Que foi ali vamos dizer, de setembro de 2020 até março de 2021, que realmente foi quando isso veio mais avalanche na minha vida, assim. E aí, nesse momento, já muito mais focado em blockchain, muito mais curioso, e ali eu acho que a chave virou para mim de ter mais interesse quando o clique de separar blockchain de cripto aconteceu na minha cabeça. Porque eu falei, cara, blockchain é foda. Não que cripto não seja, mas não sei se é, mas blockchain é foda. E aí eu comecei a entender como é que aquilo girava em aspectos culturais, do que aquilo tinha de poder para transformar relações, protocolos e tal. E aí disso começou a virar uma das minhas áreas favoritas, uma mini obsessão de consumo intelectual, vamos dizer assim. Animal, animal. E aí vamos entrar no assunto da live de hoje. Queria que vocês explicassem para a galera o que é a Feel the Match. Antes até eu acho que vocês podem falar rapidamente do projeto do Reinaldo, mas eu queria que tivesse uma visão mais da empresa em si, até para depois, quando a gente for falar do projeto do Reinaldo em si,
A nossa Débora Saldanha está na plateia também, vou até subi-la no palco para a gente falar especificamente do produto. Mas queria que vocês falassem da empresa, né, da Fieldemet, e não só o que é a Fieldemet hoje, mas até já olhando um pouco mais à frente também, por mais que a gente vá explorar visão de futuro mais à frente na conversa, mas só para dar esse panorama para a galera que está ouvindo. Quer falar, Vivi? Vai que é sua. A Fieldemet ela é uma desenvolvedora de propriedades intelectuais, focada em streaming e Web3. Nesse momento que eu descrevi para vocês agora há pouco, na minha vida, eu estava vendo como eu estava na indústria do esporte, pensando em tecnologia e inovação, e vendo a chegada dos modelos de distribuição de conteúdo esportivo indo para o streaming, né? Pensando como o streaming tinha demanda de criação de novos conteúdos para esporte, porque eu entendo que o esporte ao vivo não é suficiente para cobrir a demanda que uma plataforma on demand, são geralmente como as plataformas de streaming são, tem de um determinado segmento, né? Até porque a plataforma sendo on demand, o conteúdo sendo ao vivo, existe um anacronismo conceitual aí, né? O ao vivo não acontece na hora que você demanda. Então, quando acaba um jogo de futebol, o que o cara vai consumir ali? Qual a recomendação que a plataforma vai dar? Olhando aquele modelo, eu vi um certo anacronismo que gerava uma oportunidade de conteúdo. E nessa mesma época, era a época que eu estava trocando muita bola com o MB sobre tokenização de ativos culturais. E olhando como existia o interesse. Primeiro, eu vi pelas empresas de Web3, de cripto e tal, mas rapidamente a minha convivência, minha observação foi para além, para o mercado financeiro tradicional, de perceber como o mercado financeiro estava interessado em conceitos de diversificação, né, de estimular o ownership de ativos culturais, de ativos de entretenimento, como aquilo é interessante, como tinha financiamento para catálogos de gravadoras, de artistas, de coisas assim. A gente estava começando a desenvolver uma empresa de propriedade intelectual, que é um modelo de negócio que valoriza muito catálogo, a formação de inventário. Eu ia olhando tudo isso ao mesmo tempo e falo, cara, essa tal de Web3 tem um rolo aí qualquer com inventário, tem um rolo com produção intelectual. E aí ia tateando essa história, a Vivi já ficava no meu cangote quando começou a bombar os NFTs, achando que a gente tinha que fazer alguma coisa com isso, e eu achava que não era aquilo, não era um modelo que me convencia tanto ainda. Em primeiro momento por um certo desconhecimento, depois fui criando algumas janelas de possibilidade, mas ainda assim não me arrebatava. E aí a Fieldemet, eu senti que tinha um flerte com o Web3, mas a gente não falava muito ainda. Mas a gente começou a buscar, a olhar e caminhar nessa lógica de estudar o que as possibilidades que a Web3 anuncia, ou promete, ou enfim, nos estimula a criar em cima. E eu pensava cá com os meus botões, cara, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, mas eu queria que fosse um negócio nativo de Web3. Porque a gente fala muito que na Web3 a gente está como se fosse em 1998, né? Agora da era da internet e tal, os primeiros negócios surgindo e tal. E aí eu pensava assim, bem, tá, se a gente está em 98, pô, estamos aqui criando o Google, criando as plataformas, Netscape, as plataformas de e-mail e tal, e óbvio, já tem grandes negócios que podem estar surgindo aqui, mas ainda tem uma geração grande de coisas por vir, que quando a gente olha para trás e lembra que foi a internet, costumo sempre citar um exemplo que é o seguinte: quando a internet chegou na minha vida, eu gostava muito de música, assistia muito MTV, uma das coisas mais modernas que existia era o Barão Vermelho lançando um CD que vinha com um CD-ROM, onde você pegava, botava no seu computador e tocava um clipe com o anúncio do UOL, alguma coisa assim, né? Aquilo era uma leitura super moderna das possibilidades que existiam na época. A gente olha hoje, parece piada. A gente ia na banca comprar CD-ROM com milhões de jogos compactados em zip, né? Era o que tinha para se entender as possibilidades daquilo naquela época, assim, tal. Você baixava alguma coisinha que complementava a audição, coisas assim. E quando a gente olha para isso com certo desdém hoje, aquilo tudo era fundamental para que os profissionais começassem a se movimentar e criar essas experiências fracassadas que iam dar a percepção de até onde as ferramentas poderiam ir, em interatividade, em rede. O Barão fazia isso junto com a criação do primeiro site do Barão Vermelho, tinha a letra das músicas e replicava basicamente o que era o encarte do disco.
mas já era um exercício, né? Eu me lembro que o Festival de Cannes de Publicidade começou a premiar websites de artistas, eram todos horrorosos, mas, né, tinha um movimento de indústria tentando valorizar aquilo. Quando eu olhava para isso, eu falava, cara, tá, beleza. Então, o que a galera está fazendo hoje é criar o CD-ROM do Barão Vermelho nos anos 90. Mas vai chegar uma hora em que novas bandas, novos artistas vão surgir já na linguagem da internet, com as ferramentas, com o processo de gravação, com o encontro, com a distribuição, né? Eu lembro já, sei lá, uns 12 anos depois disso, eu já estava começando a trabalhar quando surgiu aqui no Brasil, talvez tenha sido o maior fenômeno de internet, assim, tradicional, foi a Malu Magalhães, que era uma menina de 15 anos que, porra, não viveu nada de diferente da internet, que ia no estúdio, gravava só 4 músicas, botava no MySpace, pediu de aniversário pro pai, criava, fazia relação direta com os fãs, não tinha gravadora. E aí você via novos artistas surgindo com essa perspectiva. Eu queria que a Feel the Match achasse um jeito de fazer o Web3 nativo, não de ficar trazendo filmes antigos, digitalizando o inventário de filme, tokenizando isso. Então, isso demorou. E a gente pode chegar daqui a pouquinho, Ribe, para você dar o tom aí. E a gente já recentemente começou a achar esse caminho e foi a hora que a Vivi também chamou a atenção e falou, cara, acho que agora a gente tem que colocar o Web3 no nosso nome. Chamar atenção para isso, porque a gente está olhando muito para isso, é poderoso e tal. E aí foi esses últimos, sei lá, nós estamos em setembro, 9 meses, vamos dizer. Como eu vi? É porque o meu computador ele trava de vez em quando. Aí eu tava Achei que eu tinha caído. tentando tirar do mudo. Não, eu achei que eu tinha caído. Vivi, alguma coisa a acrescentar, Vivi? Você foi muito citada aí pelo Bruno. Não, cara, na verdade é só concordar mesmo. São provocações que ele trouxe muito para a minha vida. Naturalmente, como eu falei, tudo se confunde muito nas coisas que a gente estuda, que a gente se interessa com o que a gente aplica no trabalho. E num dado momento virou uma provocação de mão dupla, né? Vamos fazer, vamos tentar. Não é assim, não é a hora. Tipo, é bacana, mas não tá alinhado com o nosso negócio ainda. Vamos fazer colecionável. Poxa, pô, muito bacana, mas qual que é a aplicação? O que a gente quer vender com isso? O que é Feel the Match? Então, passou muito para mim, particularmente, eu passei muito por um caminho, não só de entender as coisas que eu queria fazer, mas também de entender, por mais que a gente esteja dentro da Feel the Match, entender de fato o que ela é, o que ela pode fazer, o que ela se propõe, entendeu? Então, foi uma jornada que hoje parece que tá perto do fim, uma jornada de conhecimento, muito embora a gente ainda tenha muita coisa para ver, né? Mas hoje a gente tem muito melhor, como eu falei antes, né? Muito melhor sedimentado, assim, tudo que a gente lê, aprende, absorve, para então colocar em prática agora no que a gente entende, conclui que é Feel the Match, o que ela tem força para fazer. Não que essas coisas não sejam ampliadas e modificadas ao longo do tempo, as coisas vão surgindo e a gente vai entendendo e aplicando, mas hoje essas possibilidades dentro da Web3 estão muito mais claras para mim e eu imagino também para o Bruno, assim, para nós como empresa de uma maneira geral, entendeu? Sem dúvida, eu ia até adicionar isso daí, né? É até muito difícil hoje definir bom, obviamente vocês estão definindo um negócio para hoje, né? Mas nesse mundo, principalmente o mundo de Web3, que muda a cada dia, né? Cada dia tem uma novidade, alguma coisa que surge. Fica até difícil vocês escreverem em pedra o que é a Feel the Match, né? Vocês podem ter uma ideia do que é, sabem o que é hoje, ter uma ideia para onde vocês vão, mas se isso vai se concretizar ou não, né? Se esse de fato será o caminho, eu acho que ainda é até difícil comentar e talvez, pelo menos na minha visão, essa seja uma das grandes belezas desse momento que a gente está vivendo hoje, né? Por mais que muita gente enxergue a incerteza como algo ruim, eu prefiro sempre olhar pelo lado positivo da incerteza que te traz infinitas possibilidades de onde você consegue chegar. Tô viajando muito aqui ou não? Cara, eu acho que não. Eu entendo que as coisas que a gente faz, apesar de estarem
embasadas em muito estudo e ancoradas em modelos de negócio que são pensados e repensados dias, noites, durante a semana, final de semana, pelo Bruno. A gente está fazendo apostas e tentando aproximar isso tudo do momento em que a gente vive, do que a gente percebe do mercado, das pessoas com quem a gente conversa, né? Que a gente teve muitas reuniões ao longo desses últimos meses de pessoas que estão no mercado há mais tempo que a gente, que acabavam funcionando como validadores dos projetos que a Fildemet faz, que ela escreve, que ela imagina, e quando a gente apresenta isso para uma pessoa que está há muito mais tempo no mercado, já trabalhando com isso, ela é um validador. Então, com cada um que a gente vai conversando, a gente sente que a gente está numa trilha certa, entre aspas, né? Mas, assim, é um momento de experimentação e de alguma incerteza, né? A gente vai aprendendo. O importante é ir fazendo, lógico, dentro de um contexto de segurança financeira, sobretudo. A gente é uma empresa, né? Gira dinheiro aqui dentro, tem conta para pagar, né? Como a gente fala bastante, né, Bruno? Tem conta para pagar. Mas a gente está experimentando, entendendo, como você falou, que nada se escreve em pedra, assim, sabe? E parece que não é nem semanalmente, diariamente parece que a gente aprende alguma coisa, adiciona uma camada nas coisas que a gente está fazendo. O próprio projeto do Reinaldo, que a gente vai falar mais para frente, cara, ele demorou um tempo para a gente colocar todas as camadas uma em cima da outra certinho, ou reorganizar essas camadas, entender essas camadas, para então envelopar e apresentar para as pessoas, dada a complexidade dele. Ele não é difícil, ele é complexo, ele tem muitas variáveis, então acho que é mais ou menos isso. Boa, boa. Antes de a gente falar do projeto do Reinaldo, chegou uma pergunta aqui do meu camarada Marcelo Mendes, da Skillcore. Qual foi o maior desafio de vocês da criação da empresa até hoje? Cara, o maior desafio, eu acho que primeiro é estar existindo nesse país, um país. A gente está num ambiente de bem ou mal, que apesar de estar muito focado no esporte, se utiliza de recursos da produção cultural, né, do entretenimento, e que não está num momento exatamente privilegiado dessa indústria, né? A gente tem vivido muito na área do streaming, tem tido um pouco mais de investimento, mas são também investimentos internacionais que de alguma forma comprometem a nossa propriedade intelectual das obras brasileiras nesse período, né? O que é muito ruim, porque faz com que seja uma receita sempre de curto prazo, você tem pouca possibilidade de continuar dominando a indústria da propriedade intelectual, que é algo muito poderoso, cada vez mais, nesse século tem sido algo muito, muito rico, muito importante, né? E então tem sido, sei lá, são muitos, não consigo nem enumerar uma especificamente, né? Acho que a principal é o fato simplesmente de existir. Existir e trabalhar diariamente e conseguir ter fluxo de caixa, sobretudo no início desse projeto. É evidente que o fato de eu já ter uma história empreendedora antes ajuda muito, né? Dar um lastro para poder arriscar um pouco mais, mas é muito difícil, assim. Eu acho que a gente acabou não respondendo tanto assim no outro momento, e antes de a gente avançar o projeto do Reinaldo, até para a galera entender melhor o modelo que a gente vai apresentar no Reinaldo. Quando a gente foi buscar como ser o Web3 desde o início, né, e a gente começou a encontrar o caminho, que eu falei que a gente começou a encontrar o caminho, foi por uma série de pontas que eu acho legal dividir. A primeira que já citei, que é a possibilidade de ter players no mercado estimulando o surgimento de produtos financeiros novos, o que se conectava ao conceito de ownership que a blockchain traz, né? Da gente poder, das pessoas serem donas. Você pode fazer isso através os produtos financeiros, você pode construir isso através de dívida, pode fazer através de equity, de participação e tal. No final do dia, são instrumentos financeiros com riscos e entregas diferentes. Então, quando a gente começou a ver que tinha um estímulo de mercado ali onde o conceito de ownership podia ser encaixado, apesar do fato de quem estava investindo
não estava pensando necessariamente no Web3, mas existia essa sinergia, a gente começou a migrar um pouquinho, falar, puta, vamos tentar costurar dentro dessa ideia de diversificação de investimento no mercado financeiro, trazer algumas coisas com conceito de ownership em blockchain para cá, para esse campinho, para esse playground onde estão brincando disso, vamos. A gente começou a fazer isso. E da outra ponta, de perceber que a gente, como eu citei ali, estando na indústria do entretenimento, do esporte, da cultura, do intangível, né, de coisas inspiracionais, de que a gente tinha como trabalhar e oferecer muitos momentos únicos, né? Coisas muito especiais. O que a gente fazia ali, a matéria-prima do nosso dia a dia, são de muitas coisas que para a gente são triviais, né? Mas que para a maior parte das pessoas são extremamente especiais, elas dariam muito para viver algo daquilo. A gente começou a se ligar, então, que a gente tinha uma mina de encantamentos no nosso fazer do dia a dia que combinavam com a ideia de unicidade, de exclusividade, de autenticidade que a tokenização, né, gerava, especialmente através dos NFTs, mas não para o viés do colecionável, necessariamente, que é uma cultura que eu particularmente tenho ainda bastante resistência, não me afeiçoou, apesar de entender que pode fazer sentido para um monte de gente, mas não me estimulava a querer entender para fazer um negócio disso. Mas quando eu vi, bem, não, primeira coisa, NFT não é um produto, NFT é uma tecnologia, né? É um protocolo que a gente, uma tecnologia que a gente usa para atribuir autenticidade e que, enfim, a arte gráfica, a arte visual se apropriou para criar produtos, enfim, e aí tudo que vocês sabem muito bem que virou a palavra NFT nos últimos anos. Mas quando a gente podia pegar isso e falar, cara, se eu usar isso aqui nesses momentos únicos, eu começo a estabelecer uma nova forma de criar produtos que até então não eram comercializáveis pela falta de escala. O modelo de distribuição de bens culturais, ele normalmente é baseado na lógica de escalabilidade grande, né? Então, qualquer venda unitária é muito complexa, não faz sentido. Eu costumo usar a expressão de que não tem código social para você comprar no universo de um show de 10 mil pessoas, se comprar uma experiência para uma pessoa é difícil. Na plataforma não cabe, não faz sentido, não se explica. Aquilo é estranho, né? As pessoas preferem dar. O artista prefere oferecer o acesso ao camarim de graça para as pessoas que ele gosta, em vez de entender que aquilo é o momento mais valioso da experiência de uma noite, né? Existe uma série de códigos que não tem, de experiências, de momentos que não tem código social de transação e normalmente eles são banalizados e dados de graça. E a gente começou a ver que se a gente sublinhasse o valor que aqueles momentos tinham, isso é uma forma de fazer o Web3. Vai falar, cara, isso nesse momento agora que a gente está da indústria, nesse momento da tecnologia, nesse momento do mundo, a gente pode usar essas novas ferramentas para estabelecer um valor que sempre existiu e não era possível ser dado por circunstâncias temporais e de tecnologia também. E aí, quando a gente juntou isso com a ideia de ownership, a gente começou a criar um modelo que vai desembocar no filme do Reinaldo, né, que é o primeiro produto onde isso tudo se materializa e acontece, mas que, enfim, vem desses olhares, né? A nossa proposta de solução, a forma como a gente entra no mercado, são esses problemas que a gente observou que a gente tinha capacidade de solucionar e de criar algo novo, gerando um valor que já estava na cadeia, só não estava instrumentalizado. É assim que a gente está agindo agora. Animal, animal. Então, porra, para a gente falar sobre esse primeiro produto, Field the Match, acho que a gente pode chamar de primeiro produto, né? Por mais que o Romário foi. Da parte de Web3 não é o primeiro produto, mas de Web3 é. É isso, é isso. Vou chamar aqui também no palco nossa grande Débora Saldanha, que é head de inovação do Clube Atlético Mineiro e que também tem participação nisso daí, né, Brunão? O Clube Atlético Mineiro é um parceiro fundamental para vocês, até numa questão de colocar, espalhar a mensagem, digamos assim. Então, deixa eu ver como eu coloco a Débora aqui. Calma aí. Enquanto você coloca a Débora, só para a gente botar aqui os pingos nos is, você falou tudo sobre ela, perfeito, mas também na sua falsa modéstia, excesso de modéstia aí, também você, né, Ribeiro? A sua passagem pelo Atlético foi muito importante, todo o trabalho que você desenvolveu lá antes para sócios, de começar a fazer uma sensibilização
de uma audiência ali para novos negócios ligados às receitas digitais, a mostrar que isso podia trazer um valor de marca para o clube, a torcida começar a buscar entender. Isso me influenciou muito a escolher que a primeira experiência que eu faria nesse sentido deveria ser no Atlético Mineiro. Quando o River ainda estava lá e chegou a conversar sobre fazer algo com o clube, mas circunstâncias internas na época não permitiram a gente avançar muito, mas a minha vontade continuou por conta do trabalho que você já tinha feito. Eu tinha muita clareza que aquele era o lugar para se tentar. E aí, quando, enfim, apareceu a possibilidade de adquirir os direitos para fazer uma obra com o Reinaldo, né, que é o maior ídolo do Galo, aquela solução que a gente vinha desenhando fazer para o Atlético se direcionou para o Reinaldo, para um produto do Reinaldo que, num segundo momento, volta para o Atlético Mineiro pela relação inevitável que existiu, e aí encontra a grande, maravilhosa, generosa Débora Saldanha. Porra, aí sim. Pô, obrigado pela moral, Brunão. E, cara, Débora Saldanha está aqui no palco conosco, está sempre participando aí na plateia. Uma honra ter você aqui conosco, Débora. Aniversário da filha mais velha da Débora, e mesmo assim ela está aqui dando a honra de sua presença no Decentra Talks. Boa noite, Débora. Tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, a honra é minha estar aqui falando com vocês, falando com a Vivi, com o Bruno e com essa galera aí que a gente está sempre compartilhando e aprendendo aí nas segundas-feiras, né? Pô, show de bola. Bom, galera, vamos falar então agora sobre esse primeiro produto tokenizado da Field Match que está no ar, documentário sobre o Reinaldo. Primeiro vamos falar sobre o produto em si, depois a gente faz aquele jabá clássico, porque eu já sou dono de alguns divs aí também desse produto, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Brunão, vou pedir para Vivi, já que ela falou antes de você entrar aqui que ela é uma Muito bem, muito bem. muito tímida e tudo mais, eu vou provocar a timidez de Vivi Alexandrino. Vivi, por favor, vamos falar um pouco sobre esse documentário do Reinaldo, enfim, explicar para a galera o que está rolando hoje. Explica para o pessoal, por favor, o que é e o que está rolando hoje, por favor. Gente, o documentário do Reinaldo, vou partir dessa introdução que o Bruno fez, né, de toda essa provocação do que o Atlético já tinha desenvolvido em termos de iniciativas Web3. Teve também o momento quando a gente começou a falar sobre isso, teve o momento do clube, né, a maneira como, não só o momento do clube dentro do campo na época, mas também a maneira como a torcida já tinha familiaridade com esse tipo de produto, né? Com as camisas, as NFTs que vocês tinham feito há um tempo atrás, até como o Bruno falou, começando pelo RIB. Cara, esse documentário hoje, ele está sendo basicamente financiado pela torcida. Ah, mas, pô, Vivi, como assim financiado pela torcida? Bom, como o Bruno também falou, a gente montou uma estrutura de receita compartilhada para viabilizar o filme. Como é que isso funciona? Ele está hoje na DivHub, que é a tokenizadora oficial do projeto, que pegou lá todo o montante que a gente precisa para fazer o filme, para entrar num processo de per e pós-produção, e tokenizou, criou lá várias cotas, e essas cotas podem ser adquiridas dentro da plataforma e assim, enfim, de uma maneira muito geral, sem fazer... É complicado falar sobre o projeto sem fazer jabá, gente, mas eu vou tentar. E aí, com essas cotas, enfim... Jabá tá liberado, Vivi. Aqui a gente não tá liberado, não, gente? aqui Então, para isso. www. Acabei de tô publicar brincando. no Side Chat, inclusive, o link. Não, vamos chegar lá. E aí, gente, essas cotas lá, que a partir vou falar valores assim, só pra gente, pra eu poder fazer um apanhado geral do que a gente está fazendo e como é que isso se conecta com a Web3, né? Porque, assim, teoricamente, uma estrutura de crowdfunding, a gente,
enfim, poderia fazer e talvez fosse até mais fácil, né, em termos de adoção do público em geral, né? A gente está falando da torcida de futebol, por mais que o Atlético tenha alguma proximidade já com esses ativos digitais de Web3, seria até mais fácil ter um crowdfunding que fosse, né, uma vaquinha. Mas a gente, não só por uma questão do entendimento do que é Field Match, do que a gente queria e de como a gente quer atuar dentro desse mercado, a gente fez essa estratégia de receitas compartilhadas, onde o cara vai lá, bota tem um valor mínimo, né, de entrada de R$50, que é basicamente o valor de um ingresso, né, isso para o torcedor tem um apelo. E aí esses R$50 se somam, né, durante o tempo que a oferta pública está aberta, né, a gente chama de oferta pública porque de fato, ela tá, a DiviHub, ela é uma tokenizadora que é regulada pela Comissão de Valores Imobiliários, por isso, inclusive, que a gente precisa dessa tokenizadora, não é uma operação que a Field Match poderia fazer, tanto que, assim, tem muita tecnologia no projeto que não é só a tecnologia dos contratos inteligentes, do desenvolvimento e programação disso ou daquilo, NFTs e tokens. Tem uma inteligência jurídica por trás disso tudo, assim, tipo, de negócios mesmo que, porra, foi exaustivamente construída a muitas mãos, né? Parte muito do Bruno, mas foi construída a muitas mãos, tem muita gente envolvida. E aí, o cara vai lá, bota R$50, a gente tem um tempo de captação aberta, né? E aí, quando a gente atinge a meta do projeto, encerra-se a captação e a gente passa para uma segunda fase, que é a fase que ela tem mais, pra gente aqui, assim, ela tem mais cara de Web3, que já é dentro de uma plataforma nossa. Vou falar, né, Bruno? Field Match, né? Com certeza, né? É uma plataforma nossa chamada Field Match X, que é onde toda essa mágica Web3, como a gente enxerga, não que essa primeira camada não seja, né, onde o cara ele coloca os R$50 lá dele, eu não mencionei, mas assim, é o investimento com retorno. Inclusive, essa é uma das nossas chamadas, né? Isso aqui não é uma vaquinha, é um investimento com retorno, porque o cara bota o dinheiro dele lá e depois ele vai ter o retorno desse investimento, garantindo pelo menos o mínimo que ele investiu, e quando o filme e outros ativos que são satélites do filme forem comercializados, todas essas receitas voltam e são distribuídas proporcionalmente ao investimento que essa pessoa fez. Deixa eu só fazer um comentário aí, Vivi, antes de seguir para a Field Match X, para quem tem mais curiosidade, a operação era uma operação lastreada por um acordo de investimento coletivo, né, que esse acordo de investimento coletivo, ele garante que a gente montou uma empresa específica. O nosso grande exercício foi pegar a estrutura que existia na CVM para funding de startup, transformar o filme numa startup, vamos dizer assim, grosso modo é isso. Né? Então, existe uma empresa específica que regula todos os direitos do filme, para a qual foram transferidos, a Field Match entrou como investidor nessa empresa, transferindo os direitos que ela adquiriu ao longo dos contratos que ela fez para viabilizar o filme. Né? E aí, com essa transferência, qualquer receita, se R$1 que alguém compre uma camiseta do filme, esse dinheiro pinga diretamente para esta empresa, e todas as receitas, absolutamente todo o dinheiro que pingar lá, ele vai ser repartido de volta para os investidores numa lógica que está explicada na plataforma, no reidogalo.com.br. Importante a galera ler lá. Então tem uma ordem, um ordenamento para que isso funcione. E a coisa importante de dizer, antes da Vivi falar da Field Match X, é que a gente teve muita precaução e diligência de garantir que a torcida... Sim, é uma operação de risco, sempre vai ter envolvimento, é um investimento você pode ganhar e pode perder dinheiro. A gente quis fazer um ticket de entrada baixo, exatamente para que a galera possa participar sem que corra risco de um dinheiro que eventualmente possa fazer muita falta na vida dela. Pareamos com o ingresso com essa intenção e colocamos de uma forma que, para as pessoas saberem, o custo do filme ele não está todo sustentado pela operação dos torcedores. Mais da metade dele é lastreado por operações de captação privadas que a gente faz, mas a primeira captação é dos torcedores. A gente quer que eles sintam que eles levantaram o filme, que eles têm esse protagonismo, porque de fato eles fazendo isso ajuda a gente na captação privada depois.
Mas na hora de devolver o dinheiro, esse primeiro R$1 que pingou lá, todo o dinheiro vai para o torcedor até que todos os torcedores tenham 100% do seu investimento retornado. A partir daí, o investimento inicial de investidores privados, corporativos, nosso, da Fidelmet, começa a ser devolvido. Então, de uma forma que a gente mitigue ao máximo o risco e potencialize esse torcedor a viver aquilo, ter propriedade e não ter prejuízo. Óbvio que os riscos são inerentes, mas falando aqui da operação financeira, é assim que ela está lastreada com um acordo de investimento sobre um contrato que garante que todas as receitas dessa empresa são, vamos dizer assim, travadas para dar conta da quitação e retornar o dinheiro aos investidores até que eles estejam, né, cobertos. Uma dúvida, você falou do retorno do investimento, mas se por um acaso a geração de receitas for acima da projeção inicial, a pessoa pode lucrar também? Exatamente. Então, no primeiro momento, a meta inicial é retornar investimento para todo mundo. Quando a gente fala isso, não é porque a pretensão acabe aí, é mais para organização, né, estrutural. Então, primeiro a gente devolve dinheiro para todos os torcedores, depois, naturalmente, a gente devolve o dinheiro inicial para os outros investidores do projeto, né? E aí, quando todo mundo tiver o capital inicial devolvido, aí você começa a ter lucro. A partir do momento que haja esse lucro, 25% da receita do dinheiro, levantar todas as receitas geradas pelo projeto, não é do lucro, né? De todas as receitas geradas pelo projeto, depois de devolvido o capital inicial para todos os investidores, são direcionados para esses torcedores. Então, é assim que funciona. Sim, eles podem ganhar, e a projeção de cenários é feita calculando que a receita seja evidentemente maior do que o investimento inicial. Animal. Antes de eu colocar a Débora Aí depois tem a parte da dívida da Fidelmet X que ela fala depois, Ribe. Isso. Depois a gente vai falar de Fidelmet X. Antes de colocar a Débora na conversa, cara, só fazer um comentário aqui. Isso é um modelo, galera, muito foda. Por quê? E aí o Bruno e a Vivi, que já trabalham com produções audiovisuais há muitos anos, sabem da dificuldade que é, principalmente no nosso Brasil, levantar produções audiovisuais sem depender de marcas, sem depender de lei de incentivo. E basicamente o que eles estão colocando aqui, o que eles estão propondo é justamente você trazer pessoas que eventualmente são atleticanas, são fãs do Reinaldo ou que simplesmente, enfim, veem potencial de geração de receita naquele produto e fazer com que essas pessoas consigam viabilizar essa produção audiovisual em troca de ter participação no futuro, né, nas receitas futuras desse empreendimento. E por que isso é muito foda? Porque a partir do momento que eu tenho participação em receitas futuras, o meu estímulo para divulgar esse filme, né, divulgar esse produto e fazer com que essas receitas sejam até maiores do que as projetadas é muito maior, porque não só eu sou um fã do Atlético, um fã do Reinaldo, um fã de futebol, um fã do modelo que seja, como eu também passo a ter ownership em cima dessa produção. Então, esse é um modelo muito legal, que, na minha visão, é um modelo que exemplifica muito bem esse poder que tem a Web3 de distribuição, né, de poder, né, de você, ao invés de depender e colocar todo o poder nas mãos de poucas marcas, né, de poucas produtoras que conseguem captar aquela grana, não, vamos trazer as pessoas para fazer parte disso. É uma coisa que eu gosto de chamar de um crowdfunding 3.0, né? Ao invés de você ganhar canequinha e tudo mais, não, você ganha participação real naquilo que está sendo feito. Para passar para a Débora, só vou levantar uma bola aqui que eu acho que passa legal para ela em cima disso também, Ribe. Assim, porque no Brasil a gente acostumou chamar crowdfunding de vaquinha de crowdfunding, quando não é, né? O funding de uma crowd, né, de uma multidão, possivelmente pressupõe que ela vai ter um retorno de investimento. No Brasil, a gente gastou o termo de uma maneira errada, né? Mas sim, aí você falou, a gente faz com que esse dinheiro volte. Agora, você falou, só para não corrigir, mas para acrescentar uma camada que você falou, que normalmente a gente depende de marcas para levantar produções audiovisuais, a gente também depende aqui no ambiente corporativo, no investimento nas chamadas privadas, só que com a diferença de que, eu não entrei nesse mérito tanto aqui,
toda a estrutura de chamada privada do investimento do capital sendo feito aqui, as marcas são chamadas a investir no filme e não simplesmente a patrocinarem. O que significa? Que a participação econômica delas, que elas colocam dinheiro aqui, elas também têm retorno econômico sobre o resultado que o filme gera. Então, isso também faz com que a estrutura toda seja alterada e a gente tire as marcas do lugar confortável delas. E tem sido, às vezes, muito difícil, porque, por mais que seja mais benéfico para elas ganhar dinheiro, muitas vezes elas não têm nem estrutura de compliance para receber esse dinheiro. Gera um desconforto. Então, a gente está mexendo num vespeiro que talvez daqui a 5, 10 anos vai estar muito mais bem solucionado, realmente. Hoje as marcas tremem quando a gente fala que ela vai ganhar dinheiro com o projeto. Mas como é que eu vou ganhar? Como é que esse dinheiro vai entrar aqui? Elas não sabem receber. Então a gente tem esse desenho todo. Parte, depois que a gente vai falar do Fidelmet X, tem a ver com também o fato da gente ter tokenizado todas as experiências e benefícios que as marcas recebem. Todas elas agora são ativos econômicos. Todas elas estão impressas em Web3, em blockchain, para que elas possam ser traduzidas em valor econômico e valor financeiro, né? E aí daí vai surgir um pouco da conversa da Fidelmet X. E aí, do lado do Atlético, isso faz com que o modelo que a gente está fazendo para a produção de um filme, na verdade, o que eu acho mais legal de tudo isso é que esse é o primeiro produto oficial de um clube de futebol que eu tenho notícia no mundo, né? Talvez possa estar errado na minha apuração, mas onde a torcida ela é investidora, ou seja, ela recebe dividendos na proporção do investimento dela de um produto oficial do clube. Então esse é o jeito dela ser dona do clube realmente. Ela coloca o dinheiro e o que aquilo volta de retorno vai para o bolso dela. Né? O Atlético tem uma participação porque ele também investe enquanto detentor da marca, detentor de uma série de ativos que fazem parte para a criação desse ecossistema. Torna-se com isso um produto oficial do Atlético, mas assim como o atleta está investindo, vai ganhar dinheiro, o torcedor na mesma proporção. Quanto mais invista, mais ele ganha. Então, essa lógica pode ser aplicada numa caneca do Galo, numa camiseta do Galo, e uma série de produtos oficiais que vão ser criados daqui para frente no futebol, né, e que vão poder se valer dessa mesma estrutura, que por acaso aqui é um filme, mas poderia ser uma camiseta, poderia ser um manto da massa, poderia ser outra coisa, né, de você criar produtos que peguem a paixão e potencializem, para que, de fato, quando a gente fala, eu sou sócio do Galo, o cara é sócio, ele paga um valor lá e não recebe nada, ele é sócio associativo, né? Ele não é sócio financeiro, essa confusão semântica que a língua portuguesa causa. O cara não recebe nenhum dinheiro do Atlético pelo sucesso que ele mesmo gera para o Atlético. A partir do instrumento que a gente está criando, e aí, passando a minha bola para a Débora, né, é o primeiro produto oficial de um clube que o torcedor é investidor. Eu acho que essa é a grande inovação do Galo nessa história. Boa. Débora, você está aí no palco há maior tempão, a gente não te deixou falar, né, Débora? Então, vamos lá. Eu queria que você falasse agora sobre a sua perspectiva como executiva do clube, né, do Clube Atlético Mineiro. Primeiro, como que chegou isso até a sua mesa ali? Como é que foi esse processo de convencimento interno do clube? Como que o clube está enxergando esse hoje primeiro produto de um clube de futebol financiado pela sua torcida? Então, é bom que o Bruno já esclareceu, já falou bastante, né, do que é justamente a visão nossa, assim, desse projeto. Conversando com o Bruno, né, acho que desde o início, eu não lembro quando exatamente que a gente começou a falar sobre isso, mas o Bruno me procurou, a gente começou a trocar uma ideia lá no início, fevereiro, acho que fevereiro, março, e desde da proposta em si, né, da formatação de tudo isso, desse ecossistema, digamos assim, de investimento, né, não só do entretenimento, da paixão, da homenagem que seria feita, acho que desde o início já me impactou e eu já acreditei muito, até porque quando tu fala Reinaldo aqui dentro, né, no Galo, em BH, tem um impacto muito grande, né, então quando eu já vi que seria do Reinaldo e vi toda a proposta que seria feita, até muito disso que tu mesmo falou, do torcedor se sentir parte, né, que é muito nessa pegada, por exemplo, do Manto da Massa, embora o Manto da Massa, ele faz parte, ele cocria, mas ele não tem esse retorno, né? Claro, é um objeto diferente, mas eu sinto que o torcedor do Galo, e tu pode falar até melhor, ele tem muito isso, né, de querer fazer parte, e não só o torcedor do Galo, na verdade, quando a gente fala de futebol, a gente percebe que os grandes projetos estão surgindo, os mais inovadores trazem esse apelo da cocriação, da colaboração junto com torcida, junto com marcas,
e pegando o gancho do que o Bruno falou dos investidores, né, as marcas também serem não só patrocinadores, mas investidores, acho que isso fecha esse ciclo total assim de interesse nosso e muito de que eu tinha certeza que a diretoria, principalmente o CEO e todos que estão ali mais entendendo, buscando entender esse caminho que eles teriam, que eles gostariam, né, de olhar para isso como uma possibilidade de trazer, enfim, de que o Galo fosse aí inovador mais uma vez. E aí, nesse meio, né, nesse processo, de falar com o Bruno, volta, apresenta, não é muito fácil, né, o Bruno, acho que sabe, foram várias conversas que eu tive que ter, de parar e falar com o diretor de tecnologia, falar com o Leandro, apresentar para o Figueiredo, que é o nosso diretor de negócios, o Bruno falar, tivemos que envolver a comunicação, obviamente, porque como nós estamos entrando mais como apoiador, com a marca, né, com essa questão de envolvimento dos torcedores mesmo, o braço principal disso tudo, além da inovação, do setor de inovação, seria a comunicação. Então, a gente tinha que envolvê-los e neste momento, envolvendo ali o gerente de redes sociais principalmente, que seria o canal principal do clube, ele gostou bastante, né? Ele tem já ele gosta muito dessas questões de homenagens, né? Ele vai ser o gerente do museu, enfim, ele tem esse entendimento muito legal, mesmo não tendo entendimento de blockchain. E eu acho que isso foi o mais legal, porque ele comprou a ideia, né, pelo que o projeto representava pelos torcedores. E no nosso lado da inovação, compramos a ideia pelo que representava a questão do blockchain, da tokenização. E aí, só para finalizar, acho que esse era o ponto principal. Depois de todos os projetos que tu já tinha feito, das NFTs e tudo mais, a gente veio no entendimento junto com a diretoria e muito pensando mais a longo prazo, por conta da Arena, né? Vem novidades muito em breve com relação à bilheteria da Arena, com outros projetos que vêm já em Web3. A gente segurou um pouquinho muito do que a gente já queria lançar para poder justamente estruturar esse passo a passo de como pensar mais, né, no futuro, ali, enfim, de tudo que poderia ser feito. E aí, com esse projeto que vinha a calhar no sentido de, assim, seria um pontapé de trazer um novo produto, não só um produto oficial, na ideia de que o torcedor viria como investidor, que eu acho que isso é o mais legal, é o que o Bruno falou, ele não é só sócio, né, associativo, ele realmente vai receber, né, a gente acredito muito nesse projeto, e tenho certeza que vai receber, mas unir o entretenimento, a homenagem, a paixão e principalmente a experiência, né? Porque quando você fala em investimento, ok, mas o torcedor ele quer um pouco mais. Então, as experiências que ele vai poder viver, né, com o Reinaldo, nas gravações, com os investidores podendo aparecer ali na questão dos como produtor, enfim, toda a proposta que depois eu acho que eles vão explicar um pouquinho mais de quais são essas experiências, acho que isso seria um mundo ideal para a gente poder justamente até educar o torcedor para esse novo movimento, porque até então não tinha sido feito nada, né, de tokenização, enfim, e poder falar mais de perto também com a torcida, e eu até conversei com o Bruno há pouco num dos podcasts que a gente já gravou, de que realmente eu quero que o Atlético, não quero que o Atlético seja só um apoiador com a marca, com um escudo, né, ou só fazendo as posts ali em redes sociais, essa comunicação, não, eu quero que a Field saiba que a gente está, e eles sabem disso, que a gente está entrando realmente como um parceiro para ajudar nessa educação, ajudar a entender como chegar melhor, né, nesse torcedor, para entender até que ponto a gente está tendo alguns problemas, porque acho que a gente já está tendo umas experiências legais nesse sentido, de que a torcida entendeu até certo ponto, mas de repente precisamos trazer mais conteúdos, explicar um pouco mais em termos de blockchain mesmo, talvez. E eu acho que isso é sensacional, porque eu já vou introduzindo o torcedor para o que eu estou construindo para entregar daqui 2, 3 meses e o ano que vem, com certeza. Então, acho que era um pouquinho disso assim que eu queria falar e dizer que eu acredito muito. E, poxa, trabalhar com o Bruno e com a Vivi aí está sendo fantástico, está sendo uma experiência muito legal. Boa, Débora, arrebentando, como sempre.
Débora é uma pessoa de muita visão, raro dentro do nosso. Ixi, caí não? Caramba, achei que eu tivesse Não, ligado aqui. Uma Eita, figura rara let's dentro go, do. Green. Fala, Vivi, desculpa. Não, tava rindo de você perdido mesmo. Mas eu queria só falar, só mais um detalhe que eu esqueci, que eu acho que é importante, porque assim, não é fácil, e isso a gente comentava, eu e o Bruno também esses dias, não é fácil você trazer uma visão, e tu sabe bem, né, Ribe, pro futebol, e quem trabalha em futebol que tá aqui nos ouvindo, você trazer uma visão de que você não vai ter um ganho agora, imediato, né? Acho que esse é o maior desafio do futebol, de você implementar projetos que você, além de dizer, não sei quanto eu vou ganhar, não sabemos nem o que vai ser, né? Exatamente. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, e nesse ponto, a diretoria em si, o CEO, que mudou, né? Esse ano é um novo CEO, uma nova diretoria, eles compraram muito essa ideia de que não, a gente está indo não só para ser vanguardista, acho que muito pelo contrário, eles compraram a ideia de realmente pensar a longo prazo e pensar em introduzir isso, mais um produto, né, de Web3, enfim, para os torcedores. Acho que isso era importante só falar. Acreditar no modelo, né? Não é simplesmente chegar e fazer enfim, é você acreditar na construção de algo. A gente sabe que está em fase inicial, né? A Web3 como um todo, mas justamente por conta disso, tendo essa noção de que estamos aqui pelo longo prazo, né? Eu só fazer um complemento, Débora, por mais que a gente tenha falado aí de futebol e a gente sabe, né, o quanto o futebol ainda tem uma mentalidade muito conservadora, especialmente clubes centenários, né, como os grandes clubes brasileiros, eu não me ateria só a clubes de futebol, não. Esse, inclusive, foi um dos temas de conversa lá no Non-Fungible Conference que rolou semana passada, que era justamente isso, né? A gente está falando de construção de comunidade, de mudança de mindset, né? De introdução de um novo tipo de relação entre criador e fã, entre clube de futebol e torcedor, entre marca e cliente. Estamos falando de algo que é de longo prazo. E como que você, num mundo de empresas que são pautadas por resultados trimestrais, como que você consegue justificar um investimento em algo que, se vier resultado, ele vai vir muito mais lá na frente. Então, acho que é um desafio de todos nós aqui, que acreditamos em Web3, que estamos aqui, né? Já temos pessoas aqui que já estão construindo, mas temos muitos curiosos também. Como que a gente consegue traduzir isso em projetos que não estão sendo feitos apenas para conseguir uma reportagem no meio mensagem e tudo mais, não. São projetos que de fato têm fundamento, né? Tem início, tem meio e tem final. Então, só complementando o seu comentário aí, que de fato é um comentário muito, muito pertinente. Galera, para eu liberar a Débora aqui, alguém tem mais algum. Débora, óbvio, se você quiser fazer mais algum comentário em relação ao projeto, ou Vivi e Bruno quiserem falar alguma coisa ainda que vai envolver a Débora, ou a galera que está ouvindo aí, se quiser fazer uma pergunta para a Débora, fiquem à vontade, que senão eu vou liberar, porque, como eu falei, é aniversário da filha dela e ela dedicou o tempo dela para estar aqui hoje. Imagina, Não. deixa a Débora aí, já fui muito generosa aqui. Não, e eu vou ficar ouvindo. Qualquer coisa, eu levanto a mão aqui para falar alguma coisa. Show. Obrigado, Débora. Ó, em breve, Débora Saldanha aqui num Talks exclusivo para falarmos de não só as iniciativas do Galo, mas sobre as perspectivas dela também relacionadas à junção de Web3 e esporte. Obrigado, Débora, pelo seu tempo aí. Um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Grande beijo, galera. Beijo. Aí, Vivi. Cara, então, mas esse último trecho aí que a gente estava falando de criar isso, essa estrutura dessa forma, essa estrutura financeira, né, de investimento e retorno e tal, cara, isso é desafiador, porque é muito mais fácil, a gente até em conversas internas fala, cara, é muito mais fácil fazer um QR Code com um Pix
colocar na tela, né? A gente saiu da Band Minas, né? O Bruno fez uma semana de divulgação do projeto e tal. É mais simples fazer isso, né? Mas para a torcida, né? Até para adoção. Mas, cara, a gente está num novo momento de mercado, de negócios, onde, lógico, como eu falei antes também, com uma responsabilidade financeira, com estrutura financeira ancorada em alguns acordos, ancorado em outros projetos paralelos, seja lá o que for, a gente aposta nesse modelo, né? E trabalha para viabilizá-lo dessa forma, que é mais complexa, como eu disse, e parece mais complicada, mas não é. É só um novo jeito de fazer as coisas. Num dado momento, a curva de adoção vai chegar num ponto que as pessoas vão tratar isso com mais naturalidade, entendeu? E não só por... isso é um lado, né? O lado do investimento. Mas tem do outro que eu ia falar, que é da Fildemet X, que é basicamente o que eu e o Bruno, num dado momento, a gente até se desentendendo, a gente chegou num entendimento, que eram os dois lados de uma mesma moeda, né? Um lado com características financeiras, com grana mesmo aportada e com retorno dessa grana investida, e um outro lado que era completamente de utilidade, que não envolvia grana. Daí, quer dizer, não envolve grana, né? Não envolve investimento versus retorno, mas logicamente você adquire um determinado token para fazer algumas operações. E aí que entra o lance que eu explicar antes da Fildemet X, que é um paralelo da Fildemet, e ela nasce justamente como uma plataforma que, inclusive, aliás, abrir um parênteses bem curto, quem desenvolve pra gente a Fildemet X é o Henrique, é o Licuri, que sempre tá aqui, muito polêmico, inclusive. Pô. Tá aqui, né? Muito polêmico. Tá aqui na plateia. E fui Sempre tomar um café com ele sexta-feira. Porra, conheci Licuri ao vivo, Vivi. Porra. ele é maravilhoso, né? E é o disclaimer que o Ribe sempre faz. Porra, parece que ele odeia o blockchain. Não, o cara é desenvolvedor do blockchain. E não é que ele odeia, é que ele quer fazer os projetos com sentido, e não fazer por Muito fazer. foda. Ele tem um entendimento maravilhoso das coisas, ele sempre abre minha mente, traz coisas novas, não só para o projeto, mas também para o meu entendimento como um blockchain num todo. Mas enfim, é só um parênteses também, ele é CEO da Go Blockchain, que é a empresa que está desenvolvendo a Fildemet X para a gente. E dentro da Fildemet X, gente, só para explicar rapidamente, o que a gente está fazendo especificamente para esse projeto do Reinaldo. Todo o investimento que você faz lá na DivHub, que é a tokenizadora oficial do projeto, vou trabalhar sempre com valor mínimo para a gente não se perder nos números, tá? Você comprou lá R$50 de cota, que é o valor mínimo na DivHub. A gente vai te dar uma equivalência, né, em Fildemet X tokens, né, que são os nossos tokens sociais. Por exemplo, você investiu R$50 de um lado, na DivHub te dou 50 Fildemet tokens também. Para quê? Para você convertê-lo e transacionar dentro da minha plataforma NFTs de experiência. Naturalmente, a gente vai ter um monte de colecionável e o próprio NFT de experiência, num dado momento, ele vira colecionável depois que você queima ele, né? Depois que você queima a utilidade dele, o acesso dele. Mas, enfim, a gente tem mais de 20, 30, 40 mil NFTs colecionáveis combinados em combos, surpresa, ou em momentos específicos que são documentados dentro dessa propriedade intelectual, né, que é um recorte, que é a execução do filme, né, a produção do filme. E esses tokens que podem ser transacionados dentro dessa plataforma, sempre para comprar NFTs, nunca especulando o valor dele, né? Tipo, eu não troco um Fildemet X por reais, não é essa a proposta. A proposta é que você venha da DivHub com os seus 50 Fildemet, com seus div, né? Que equivalem a 50 Fildemet, e que você troque por esses NFTs, mas que, por exemplo, você chega lá, tem um NFT muito bacana que é de visita ao set, que você vai acompanhar um trecho das gravações. E aí, poxa, ele não custa 50 Fildemet, ele não custa R$50, ele custa um pouco mais.
você pode completar esse valor com o que você já tem na sua carteira, né? Você tem lá os seus 50 Fieldermatch que você trouxe da DiviHub, e aí você bota mais 100, 150, 200, 300, tem experiência de tudo quanto é tipo, tá, gente? É bastante democrático. Tem desde do pôster oficial, um colecionável maneiríssimo, desenvolvido por um ilustrador. Acho que ele é sérvio, né, Bruno? Um ilustrador especializado em... né? Sim. Especializado em ilustração de pôster de futebol. Então tem um trabalho lindo, assim. Desde o pôster, que você, com 50 pratas você tem acesso, ou alguns outros colecionáveis, até experiências e até créditos, por exemplo, de top fan, de produtor executivo da série, que são coisas assim, que são muito mais caras, naturalmente. Você tem uma faixa grande, que é bastante democrática, quando você olha para uma torcida de futebol, que a gente achou muito importante ter, para que todo mundo tenha acesso a alguma coisa. Votos, você pode não são exatamente tokens de governança, mas eles combinados, por exemplo, você tem um determinado NFT, que ele te dá uma experiência de voto na trilha sonora original do filme. Se você tem uma quantidade somadas de Fieldermatch X, você tem uns tokens somados lá na sua carteira, você combina essas duas coisas e, por exemplo, você altera o peso do seu voto, por exemplo. Se o teu voto equivalia, tipo, um voto só, você pode transformar em peso 10, por exemplo, peso 20, peso 30, e assim por diante, você interferir na produção do filme, no produto final, entendeu? Então, todas essas experiências que estão dentro do processo de filmagem, que são inúmeras, gente. Depois vocês visitem lá o reidogalo.com.br, que tem tudo descrito lá, não só apresentando a oferta, mas também quais são os benefícios. Isso tudo a gente vai ter nessa plataforma paralela que é a Fieldermatch X, que ela segue, na verdade, para além do projeto do Reinaldo, né? Teve uma pessoa aqui no side chat que falou alguma coisa sobre é só futebol. Eu passei o olho rápido, não sei se eu li direito. Deixa eu fazer um comentáriozinho, Vivi, então, para a gente escolher a pessoa também aí. Eu acho que a gente acabou, como a gente embarcou pelo caminho do Reinaldo, a gente acabou não falando do que no final do dia é a Fieldermatch X, né? Exato, a gente vai entrar nisso. O projeto está embarcado nela. A Fieldermatch X começou nessa narrativa que a Vivi contou, quando a gente queria separar muito bem o que era a utilidade de um token do benefício econômico dele. A gente começou a perceber, enquanto a gente estudava e metia a mão para fazer, que a gente meio se confundia e o mercado tinha um movimento natural de querer nos convencer a atribuir benefícios a um token que tinha valor financeiro. O Ribe sabe muito bem, eu sou um grande crítico disso há muito tempo. Antes mesmo de eu entender isso na aplicação de estar fazendo uma plataforma, eu sou um grande crítico de fan token, por exemplo, que algumas empresas, né, trabalham com fan token, porque, por exemplo, você compra um fan token de determinada organização, ele tem um valor qualquer lá que você compra aquele fan token, ele não está atrelado, você sabe que você vai com aquele fan token ter acesso a um monte de experiência, que você não sabe qual é a experiência exata que você vai comprar. Pode até saber, mas aquele fan token tem a premissa de que você vai retê-lo, vai ser holder dele por um tempo, até que você veja uma boa oportunidade para gastar, o preço dela flutua, o valor da experiência também, certo? O próprio cardápio de experiência, ele é indefinido, indefinido não, mas ele é mutante, né? Ele está, quando você está com dinheiro ali, não somente aquilo está dizendo que vai oferecer uma coisa que você quer comprar naquele momento. E me incomodava muito. Só uma correção. O valor da experiência ele nunca flutua, tá, Bruno? A utilidade ela sempre é a mesma ali. E a gente tem uma seção de rewards no app também, que tem de todos os jogos, enfim, a pessoa sabe exatamente os ingressos, enfim, isso daí já é bem definido. O fato do valor, o preço, na verdade, do token flutuar, não faz com que ele dê mais ou menos experiência para a pessoa. Não tem nada a ver, para falar a verdade. Sim, o preço ele é apenas uma questão, como é um token de supply limitado, ele varia de acordo com a oferta e a demanda. Então é mais um preço de saída
do que o quanto ele está liberando ou não. Só isso. Deixa eu me corrigir, então, deixa eu ser mais preciso do que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: quando o cara compra um fan token, né, ele está comprando um acesso a um portfólio de experiências, né, que ele não sabe exatamente qual experiência ele vai comprar necessariamente, né, aquele fan token está abrindo uma janela para ele. O que a gente via como oportunidade, assim, que eu vejo que é mais... E assim, o que pode acontecer quando o cara compra um fan token, de fato, é que a flutuação do valor do fan token, o cara pode entrar e sair do ecossistema sem ter gozado uma experiência e tendo tido um comprometimento financeiro daquele valor ali. Aquilo é um objeto que pode mudar como ele é supply limitado, ele pode subir ou diminuir o preço dele, e você pode entrar e sair do jogo sem ter gozado de uma experiência necessariamente, porque é uma ativação sequencial. E quando a gente está falando aqui, quando a gente faz a FDMET, a gente desenhou de uma outra forma. A gente trouxe, cara, a experiência custa tantos reais, ponto. Você quer ter essa experiência? Ponto. É simples assim. E a nossa plataforma é uma plataforma para dar acesso a experiências incríveis, a momentos únicos, a momentos que eu costumo dizer assim, os momentos são a ilha de edição da nossa memória, né? A nossa memória, você vai num jogo, você lembra daquele momento que o gol aconteceu, os momentos são o que cravam a nossa emoção, são esses grandes momentos. E a gente queria dar acesso a momentos especiais que por si só são limitados e diretamente ao ponto. Cara, custa quanto? R$500. Você quer ter R$500 para ver isso? Quero. O que eu vou oferecer? Mas onde é que entra o FieldMatch Token nessa história? Ele entra como um instrumento de comunidade, porque você pode comprar isso também em FieldMatch Token com a vantagem de ter um desconto de preço. Se você é membro daquela comunidade, se você participa daquela lógica de entender que ali tem uma curadoria, um ambiente de coisas que te interessam e que você quer se associar a elas, isso te dá um benefício basicamente financeiro. Né? Um benefício financeiro de preço, e o benefício financeiro te permite transferir aquilo para uma experiência futura, caso por qualquer razão você não tenha esgotado aquilo ali naquele momento. O valor dele é um valor de R$1, né? A equivalência é basicamente essa. A gente ele não tem supply limitado, ele é emitido conforme você solicita, porque você quer comprar e fazer parte daquele ambiente, sabendo que ao comprar um FieldMatch Token, você tem aquela moeda que você vai usar na comunidade aonde você quiser em algum momento. Né? Ela está ali à sua disposição, ela custa o valor que você investiu. Né? Os preços podem flutuar de acordo com a inflação ou com o interesse por um determinado produto, mas não pelo supply da moeda. Né? E aí a gente separa essas duas dimensões, de falar, cara, bem, quando você investe em fan token, você pode ganhar dinheiro simplesmente sem viver nenhuma experiência. Você comprou na baixa, vendeu na alta e você ganhou dinheiro e está tudo certo, não tem um mal nisso. Mas é que me incomoda particularmente quando a premissa de vender isso confunde o torcedor, ou quando não é suficientemente, na minha opinião, clara de deixar isso, você vender um investimento, entre aspas, como se o mote fosse viver experiência, quando na verdade ele tem a premissa de investimento. Aqui não, é experiência ponto, né? O nosso investimento, quando é investimento ponto. Então tem duas dimensões. A gente brinca que são dois lados da mesma moeda, mas que são dois lados. A moeda pode até ser a mesma, porque é o fã vivendo a ownership dele em duas dimensões. Né? Mas ele sabe que ele está comprando e que ele está pagando. E se ele quiser entrar na plataforma da FieldMatch X e pagar R$100 no Pix, está tudo certo. Ele não precisa passar pelo ecossistema do token da FieldMatch para ter acesso à experiência. E quando a gente faz isso, a nossa ideia aqui é o seguinte, cara, ele comprou em Pix uma experiência que só pode ser única e só pode ter um valor de venda secundário, só pode ter, porque existe a blockchain. Ela está impressa na blockchain. A blockchain permite a ela ser um valor, ela materializa um valor de um ativo financeiro em algo que não precisa ter escala necessariamente, que naturalmente ela é única. Então, quando a gente traz essa tecnologia para garantir a um cara que não sabe o que é blockchain, ele não sabe o que é Web3, ele não sabe o que é NFT, ele não está nem aí. O que ele quer ter é um acesso a um negócio incrível. Né? Eu sempre conto a história de quando essa história começou a se materializar na minha cabeça, quando eu fui fazer a série do Romário. Para quem não sabe, a gente produziu uma série mundial para a HBO Max sobre a vida do Romário, e durante um período a gente foi para a Europa gravar com Guardiola, com Roberto Baggio, com Neymar, com uma série de craques e tal, e clubes incríveis. E alguns amigos meus cheios de dinheiro pediram para pagar para ir comigo, e eu dava risada, porque não dava para pagar, eu estava trabalhando, não podia levar ninguém comigo. E no meio do caminho eu me dei conta, cara, a gente criou um projeto, eu criei um filme, uma série para o Romário, escrevi a série, negociei com o Romário, botei um dinheiro, comprei o direito do cara, negociei com a HBO, vendi. Depois eu passei meses com uma equipe gigantesca trabalhando para criar esse momento, para criar essa viagem, para criar esses encontros
Ou seja, tem um valor acumulado gigantesco aí. Tem uma pessoa que quer comprar e não pode. Cara, tem uma coisa errada nisso. Né? Tem um momento que seria muito especial. Esse cara pode ter todo o dinheiro do mundo e nem sempre o dinheiro compra coisas incríveis. Uma viagem como essa, o cara não viabiliza porque ele quer, simplesmente com o dinheiro dele. Mas a gente viabilizou. Então a ideia é, cara, eu posso dar acesso ao cara para viver essa coisa incrível como? Né? Eu podia receber um dinheiro do cara por fora. Como é que eu ia tratar disso com o HBO? Não dava. Agora, se eu faço que aquilo seja um token emitido, impresso em blockchain, com todas as características previstas nos smart contracts que sejam necessárias para a execução daquela experiência lá prevista. Se o cara comprou aquilo por 100 mil reais e quiser vender por 200, maravilha. Para mim, enquanto produtor, não muda nada o fato de que vai uma pessoa viajar comigo. E eu vou ganhar um valor, uma revenda que aquilo faça, porque eu transformei aquela experiência num ativo real utilizando o protocolo de NFT. Então, a nossa lógica que a Finemet se propõe é que você escolha participar de uma comunidade com um token por conta do benefício da própria comunidade em si, mas não pela flutuação financeira que aquilo traga. E aí você separa e deixa mais claro para o torcedor, ou para o investidor, ou para o consumidor, o que ele está comprando. E a gente pode fazer uma plataforma como essa praticamente sem falar em NFT. Né? NFT é o que baseia tudo acontecer. Mas, assim, eu acredito que a inovação ela acontece no mundo real quando ela não precisa ser explicada, quando a gente não vai falar para o evangelista. Quando o cara vê, ele acessa algo que ele nunca acessou. Ele vive uma coisa de forma que ele nunca viveu. Ele compra algo de um jeito que ele nunca comprou. Né? Então, ele abre uma plataforma e tem lá a possibilidade de viajar. Uma pessoa só vai viajar para fazer esse filme do Romário e visitar esses caras todos. Uma pessoa só, que pode pagar 100 mil reais para um negócio incrível, ou ele pode pagar 50 reais para participar de uma entrevista coletiva com outros jornalistas que vão entrevistar um ídolo dele para servir de material de pesquisa do filme. E, cara, por 50 reais ele pode fazer uma pergunta ali pro Zico durante uma entrevista, e isso para ele já faz sentido. Né? E aí o preço vai, obviamente, da escassez, da raridade, da qualidade da experiência, que o cara compra em cash ou ele compra em Fidelity Token. Né? A gente ganha enquanto plataforma que cria isso e oferece a possibilidade que essas experiências existam a partir do fato que elas estão todas impressas em blockchain. E aí volto para aquele modelo que a gente falou das marcas. Quando uma marca recebe, por exemplo, o direito de levar 20 pessoas ao set de filmagem, não é uma lista que ela vai mandar por e-mail, ela vai receber 20 tokens. Esses tokens são uma plataforma, eles podem ser comprados, eles têm um valor ali real, material para aquilo dali acontecer. E ela vai receber na wallet dela aquilo dali. Ela faça uso ou não, aquilo está disponível para a wallet dela. Né? Vai ser queimada a utilidade quando a data da visita ao set chegar, mas a memorabilia, o colecionável fica ali, ela vai poder guardar aquilo, tradear aquilo no futuro, se aquilo vier a ter alguma camada de interesse no segundo momento, né? Mas ela é uma experiência que está materializada nesse contrato que a gente faz através da blockchain. Então, a minha crítica aos fan tokens é que no final do dia eu ainda sinto muito isso, que quem é chamado a comprar e a investir recebe um estímulo que não é suficientemente preciso na descrição do que está sendo colocado. E não é difícil imaginar que pessoas possam comprar aquilo sem ter a previsão de que aquilo as faça perder dinheiro, que não é algo que eu gosto particularmente. E já me incomodava há muito tempo, assim, dessa forma. Como ele falou, você tem já... Eu não quis dizer o contrário, se eu fui impreciso, Ribe, obrigado por ter corrigido. Mas o ponto ali para mim não é aquele. O ponto para mim é que você de fato tem uma operação, quando você tem um token que ele é limitado, que inevitavelmente a flutuação financeira dele é uma variável que para mim se apresenta antes do acesso à experiência que ele vai ter. E você não precisa tradear a partir de um item de supply limitado, né, para garantir experiência. Não é uma premissa, é um formato de produto que se criou, e tudo bem, está tudo certo. Mas não é um que, para mim, bate com a cara, acho que ainda não é isso. E aqui a gente está se propondo a tentar fazer um pouco diferente, mas óbvio, aproveitando as experiências todas e entendendo que talvez, com o tempo passando e uma compreensão maior do próprio público a respeito dessas diferenças, as coisas encontrem seu lugar. Eu acho que existe espaço para as duas paradas. Só acho que talvez elas tenham que ter naturezas um pouco mais diferentes, assim, do que meramente transformar o acesso à experiência a partir de um ativo de escassez, entendeu? Como um ativo financeiro. É a diferença entre um token fungível e um token não fungível, né? Um token não fungível, ele é atrelado a uma
experiência específica, até por isso ele é não fungível, ele é único. Você tem os tokens não fungíveis que eles são atrelados a diversas outras coisas quando em conjunto. Eu acho que é natural são modelos de negócio totalmente diferentes. Não acho que são totalmente diferentes. Eu acho que eles são primo e irmão, assim. Eles se organizam de formas diferentes. No final do dia, eles falam de coisas parecidas, mas eles usam soluções diferentes da mesma rede, do mesmo lugar, né? A gente fala, cara, quando você trabalha com fan token, você está querendo solucionar uma série de questões para o torcedor ou para o fã, enfim, né? Ali, e está vendo aquilo através de um determinado instrumento que tem a sua própria lógica. Aqui tem um olhar de falar, não, eu acho que esse mesmo problema pode ser resolvido de outro jeito, né? Ainda que eles dialoguem, e eu acho que tem espaço para as duas coisas existirem. Agora, onde elas criam valor, eu acho que aí tem uma boa discussão, né? O tempo vai naturalmente filtrar. A gente está aqui achando que tem algo para contribuir nessa discussão, apresentando um outro jeito de olhar para o problema. A gente acha que é isso, na verdade. Boa. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui para a gente poder matar, que já tem 1h30 aqui de programa, e eu sei que segunda-feira à noite nunca é um bom dia para ficarmos até tarde. Então, J. Romão, meu camarada, diretamente do Recife, ele manda: o arranjo jurídico do projeto é baseado na mais recente norma da CVM sobre Equity Crowdfunding? Qual o percentual em tempo de projeto e em grana que a parte legal consome em um projeto deste porte tipo? Primeira parte, pode repetir a segunda parte da pergunta, Ribe? Falou para mim aqui. Responde a primeira então, Brunão, que aí eu faço a segunda. Sim, na verdade, a estrutura da CVM para crowdfunding é a norma 88, que é se não me engano, de abril desse ano, uma revisão da norma 588, que criou uma série de plataformas de investimento coletivo e de equity crowdfunding. E já dentro dessa revisão, você tem estruturas que não necessariamente demandam a operação sobre equity, mas a operação sobre dívida também é possível ser feita sob a mesma norma, e é essa solução que a gente trabalha. A gente não por dezenas de razões que eu não... Enfim, a gente pode abrir um outro papo depois que eu falar, mas não é uma operação sobre equity, mas sobre resultados econômicos. Por isso que eu falei lá atrás de um acordo de investimento coletivo que lastreia a operação e que está entregue para garantir isso que a norma da CVM, a norma 88, de acho que abril desse ano, prevê. Boa. E a segunda qual o percentual em tempo de projeto e em grana que a parte legal consome em um projeto desse porte tipo? Caraca, excelente pergunta. Eu não faço a menor ideia da resposta. Na verdade, assim, cara, é um processo que a gente está descobrindo, né? Até agora, basicamente, foi 100% do dinheiro, quase, né? Tirando os direitos adquiridos, foi 100%. A gente está investindo em advogado pra caramba desde o ano passado, quando a gente começou. Nenhum advogado tinha a solução do que a gente criou. Nenhum, zero. Aí a gente foi chamando tributaristas, gente de propriedade intelectual, regulatório, societário, o que mais? Cara, tem uns 5, 6 advogados que foram sendo juntados pela gente, onde a gente fazia muito o trabalho de ler as normas, de ver os instrumentos que eles tinham. A gente falava, então, advogado, vem cá, eu li isso aqui, eu li aquilo ali. Se eu juntar água com azeite, vai ficar mais ou menos assim? Isso para de pé? Pode ser, pode parar. E se eu juntar com não sei o que, cara, a gente foi fazendo uma engenharia gigantesca, por isso que eu falo, não é trivial, não foi um escritório que fez pra gente, foram vários, em cada um no momento, cada um numa parte. A nossa maior tecnologia, ela é jurídica, a gente acha que chegou num lugar suficientemente qualificado a ponto de podermos ter lançado o produto, mas a vida vai andando e a forma como as relações vão se criando vão trazendo novas camadas de questões jurídicas. Então, por exemplo, agora, dividindo uma agora, que foi o meu dia de hoje, que era, bem, tá bom, então a gente tem uma operação rolando e tem uma pessoa que é capaz de trazer um volume grande de investidores e ela quer uma comissão. Como é que eu faço a operação de comissionamento em cima da estrutura da CVM? Aí tem lá uma premissa, mas você tem que
estruturar de um jeito específico o comissionamento. Aí você chama o advogado de novo, aí você começa a gastar dinheiro de novo. Então aí você vai indo, né? Eu acho que para a gente a vantagem, eu acho que assim, a maior parte das decepções que a gente tem na vida não são pelas coisas que a gente fez, mas sim pelas expectativas que a gente criou, né? E a gente precisa muito aprender a regular nossas expectativas. Eu, desde o início desse projeto, falo e vivo isso de coração. Eu não tenho a menor pretensão de ganhar dinheiro com este projeto. Eu quero aprender mais do que qualquer um já tenha aprendido nesse momento no Brasil sobre isso com esse projeto, né? E quero ser diligente a ponto de garantir que meus investidores tenham o retorno que eles esperavam. Mas se isso custar o nosso retorno, tudo bem, não é uma questão para mim. Porque esse valor de aprendizado, cara, é absurdo. Então eu não sei, quando chegar no final do projeto, qual vai ter sido o custo legal proporcional ao investimento total. Ao mesmo tempo que eu não tenho a menor dúvida de que na sequência ele passa a ser escalável, porque eu uso uma solução para dezenas de outros projetos. Sempre vai ter algum custo, né, para cada estrutura que a gente fizer, mas ela vai despencar a partir do momento que eu dominar o ecossistema, que eu já tiver os instrumentos e eu precisar de um advogado para adaptar para as circunstâncias específicas. Mas é excelente pergunta, bicho. O buraco é fundo, viu? Boa, boa. J. Romão, como sempre, fazendo perguntas muito inteligentes aqui. Valeu, J. Romão. Obrigado, meu irmão, diretamente da belíssima Recife. Tô aguardando a passagem que você prometeu, hein, para eu te visitar aí, hein, cara. Não esqueci, não. Ventura, outro camarada, tá sempre aqui conosco. Tenho muitas dúvidas sobre a parte financeira. Isso aqui é bom, galera, para vocês explicarem aí para a galera que está ouvindo. A gente financia os projetos via cripto, os produtos são vendidos em real e depois são devolvidos em real, cripto. Como é que faz a parte fiscal? Porque eu fico meio bolado pensando nisso. Explica Boa. para o usuário como é que funciona isso. Vamos lá, de novo, pegando o que a gente falou, tem duas dimensões, da parte financeira, do ativo financeiro e da parte de experiência. Quando você fala do ativo financeiro, é uma operação de investimento em real, em Pix, em moedas correntes, em fiat, assim, que você passa lá boleto bancário, cartão de crédito, que mais? Pix, tem as opções lá, você faz a operação financeira, ela é validada na operação da DivHub e com isso te atribui os tokens e não passa necessariamente por cripto de forma alguma. Né? E você recebe de novo também fiat também quando os retornos acontecerem. É uma operação super, vamos dizer assim, tradicional. Ela só usa blockchain, é o que eu falei, ela não precisa se vestir de cripto para poder ser blockchain. Ela é super acessível a quem não tem nenhum tipo de familiaridade com isso. Quem tem familiaridade com cripto certamente tem com fiat, consegue fazer um Pix. Então, ela está nessa dimensão. Não me recordo, Vivi, tem na Divi, eles fazem pagamento por cripto? Acho que não, né? Acho que lá é só. Não. A plataforma não opera em cripto, Isso. mas não é circunstância da plataforma. Não sei se outras poderiam operar, talvez sim. E o papel dessa empresa, da DivHub, que é uma empresa que está dentro dessa normatização da CVM, da norma 88 da CVM, o papel dela é cuidar desse regulatório todo e prestar conta disso e ser esse intermediário da operação financeira, quem garante o acesso à conta bancária do projeto para tirar de lá as moedinhas que vão pagar os investidores, é responsável pelo repasse, é responsável por acompanhar e fazer as diligências todas na empresa, para garantir, acompanhar as DREs todas, para garantir que o dinheiro está chegando e está indo para o seu destino final. Esse é o serviço exatamente que ela presta, que foi algo regulado pela CVM de maneira a facilitar o funding em startups, né? Então, que a CVM não tem que ficar fazendo isso e, ao mesmo tempo, o investidor tenha uma garantia. Esse é o serviço que a DivHub presta, né? Essa operação, para garantir esse aspecto. Do outro lado, quando você compra uma experiência, como a gente falou, você vai chegar lá e vai ter a experiência que participe da coletiva com o Reinaldo, de uma das 3 coletivas com o Reinaldo para apuração do filme. R$50, sei lá, quanto vai custar isso? R$100, R$200. Você vai chegar lá, vai pagar em mesma coisa, boleto bancário, Pix, transferência, blá, 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 e você vai poder pagar em cripto, porque no caso da Fieldamet X é uma plataforma que aceitará cripto para transações, algumas criptos, né? Então, isso é uma operação possível ali dentro da Fieldamet X, vai estar
lastreado numa conversão específica para você fazer a operação. E a gente usa algumas exchanges para fazer isso para a gente, que de maneira que isso fique automatizado, né? Então, basicamente é isso. O cara pode comprar um instrumento de compra possível em cripto, ele recebe no valor em experiência e nesse token disponibilizado na carteira dele, né? Que é emitido para a carteira dele com o qual ele acessará a experiência. Cara, a gente se propõe a isso, na verdade, né, Bruno? A proposta dela enquanto empresa é outra. Tanto que ela usa acho que uma blockchain não sei se é da Amazon, de computação na nuvem da Amazon, é uma coisa completamente. A gente usa uma coisa completamente diferente. A gente está desenvolvendo em Polygon, sabe? Para você pagar com Matic, para pagar com Ethereum, sei lá, com outras coisas. É outro tipo de proposta. É porque a gente precisa, nesse momento, nesse projeto, não sei como serão os demais, né? A gente tem outras coisas no horizonte, de uma, como a gente estava falando antes, de uma empresa que seja regulada pela CVM para fazer esse tipo de operação. Que passa por investimento e retorno de grana que você tem que devolver para a pessoa. Cada investidor recebe um contrato. Então, isso é regulado pela CVM, a gente não tem como fugir disso. E a nossa plataforma enquanto Fieldemet X, né, a derivada da Fieldemet é outra. É Web3 raiz mesmo. A gente quer que as pessoas tenham intimidade com compras em cripto, inclusive para quem compra. Quando você compra uma NFT de experiência, por exemplo, que você paga em real, você vai poder, você não precisa fazer a conversão. Mas quando você compra nosso token, o Fieldemet X, antes, para aí sim com ele transacionar e comprar NFT, inclusive você tem o que a gente chama de token back, né? Que essa semana até vi uma newsletter do mercado Bitcoin falando sobre isso. Você ganha uma espécie de desconto porque volta uma fraçãozinha desse token para você. Ou seja, a gente estimula que o usuário gente, me perdi. A gente estimula o usuário a se descolar um pouco do que a gente vive na Web 2, Web 2.0 e a embarcar de vez nesse momento Web 3, que é saber comprar cripto, saber operar com a sua carteira, entender quais são as proporções de dinheiro, moeda fiduciária e o token. Assim, a gente resolveu facilitar fazer um para um, né, para não ficar muito difícil. Esse valor não oscila. Mas é importante esse momento de educação e adoção do mercado. Óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro e tudo mais, mas a gente também, enquanto empresa, eu como na pessoa física também, o Bruno também, do jeito dele, no entendimento dele, também a gente quer promover algumas mudanças no mercado, entendeu? E uma delas é essa, passa por aí. E o contrato de investimento coletivo faz com que isso volte em forma de retorno de investimento, que não é dividendo, o que simplifica a tributação também para o investidor na hora de receber isso, que seria diferente se fosse em equity, por exemplo. Então, do lado tributário também tem essa expertise de facilitar o retorno dessa grana descaracterizada de dividendo, exatamente, né? Ele é um retorno do capital aplicado, está voltando para você, e você está garantindo receita a partir de um contrato de revenue share, e não de lucros, né? Não é uma premissa de lucro, qualquer receita que está entrando, você está recebendo um percentual daquele contrato, então isso também ajuda a simplificação da operação tributária. Animal. Galera, última pergunta aqui. Astronauta Camila também sempre conosco. Quero perguntar para a Vivi, porque ela quase não falou. Aí, Vivi, ó. Tá sendo cornetada aqui pela Camila. Vivi. Essas meninas da Cora, cara. Essas meninas da Cora, a gente faz parte de um coletivo que a gente, as pessoas querem ouvir a gente falando. Já falei bastante sim, gente, mas fala aí. Vivi, como é participar de projetos tão potentes como esse do Reinaldo? De onde vem criatividade e inspiração? Cara, participar de projetos potentes é uma oportunidade, né? Oportunidade para você poder fazer determinadas coisas quando você tem alguns motores que permitem que você coloque algumas ideias em prática, né? Toda vez que
Tipo, não tem uma iniciativa que ela é puramente Web3, que ela não seja em algum momento financiada e alavancada por um mercado tradicional que já existe, né? Um dinheiro que já existe, que não é operado assim exatamente dentro da esfera de cripto, dentro de Web3 puramente. Então é uma oportunidade poder inovar e trabalhar com alguns projetos enquanto a roda está girando dentro do mercado tradicional. É uma oportunidade. E assim, cara, criatividade e inspiração é estudo, na verdade. E, inclusive, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem no momento em que a gente está hoje de Web3, né? De onde conseguir conhecimento. Hoje, a gente tem a oportunidade de estar numa comunidade dessa, em que toda segunda-feira a gente escuta muita coisa interessante de diversos mercados. Mas, assim, é muito bacana, é ótimo, é fantástico, é super enriquecedor. Mas sabe aquela coisa da educação formal, de você procurar um lugar, você vai se inscrever, vai pagar, vai fazer curso e vai sair de lá foda, afiado, assim? Cara, ainda não tem. Então, Não teve nem criatividade. tempo, né, Vivi? Não teve nem tempo, eu acho, Cara, não teve, de não tem. compilar todo esse conhecimento e ter até especialistas para passar isso, né? Validar, né? Não é só compilar. Pô, cadê a validação? Cadê os projetos que foram Isso. feitos, deram certo, viraram um modelo a ser replicado? Essa é uma das missões, inclusive, da Fieldemet. Testar modelos, validar esses modelos, consolidar esses modelos no mercado e transformá-los em modelos escaláveis, não que atendam não só, por exemplo, o futebol. Agora a gente está falando de Reinaldo e falou antes de Romário e tal, porque é um contexto onde o Bruno está naturalmente melhor e mais inserido. Mas claro que a gente quer trabalhar com outras verticais e a gente já tem projetos, a gente já Já tem, está fazendo. exato, conversas para entretenimento, sabe? Então, Para creators de uma maneira geral, né? exato, Quem gera propriedade intelectual. Aí volta para a gente fechar nesse sentido e lembrar, a gente é uma desenvolvedora de propriedade intelectual. Quando a gente faz isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo o quê? Desenvolvendo uma propriedade intelectual. No caso, a do Reinaldo que a gente criou. Mas pode ser a de outro, de um artista, de um evento que tem uma propriedade intelectual, de um detentor qualquer de direito. Né? A gente pode desenvolver com ele a propriedade que é dele e gerar dinheiro com isso. Né? Então, isso que faz com que tudo se amarre no tagline de que a Fieldemet é uma desenvolvedora de propriedade intelectual para streaming Web3, né? exatamente, é isso aí. Então, tipo, basicamente ficar atento a vários cases que a gente vê dentro e fora do país, né? Várias iniciativas, entender, conseguir pelo menos avaliar, entender o que eles estão fazendo de certo e de errado, adaptar isso para a nossa realidade, para o tipo de consumidor que a gente tem aqui dentro. E não só do brasileiro, assim, mas dos vários submercados, dos vários segmentos que ainda tem dentro disso tudo, né? A gente, por exemplo, está falando para uma torcida de futebol. Ainda é mais tenso virar essa chave, assim, né? Com pessoas que não tenham tanta intimidade, mas é isso, é sempre ler, se informar, estar aqui nesses talks, né? Ouvir, fazer parte de comunidades. Eu mencionei que a gente faz parte de uma comunidade que é a Cora, de meninas, né, de mulheres, uma comunidade que busca trazer as mulheres para esse contexto, de ter espaço para falar, espaço para apresentar seus projetos, espaço para mostrar que, enfim, que tem muito potencial ainda, tem muito potencial nesse mercado feminino, que a gente tem muita coisa para mostrar. E é isso, é estar atento a tudo, absorver, adaptar e tentar, né, gente? Tem que tentar. Sujar as mãos. A coisa mais Sujar as mãos, importante pode nesse crer. meio não é, obviamente, né, ler, ouvir, assistir, é sempre muito importante, certamente, mas nada substitui o conhecimento prático que é sujar as mãos. Então, é o que eu recomendo para todo mundo que está ouvindo, que ainda não se aventurou nesse maravilhoso mundo de Web3. Sujem as mãos, nem que seja
criando um NFT em alguma plataforma no code, ou perdendo dinheiro aí fazendo swap de Ethereum para Matic usando o N-Swap ou o Uniswap da vida, que é normal, vocês vão perder dinheiro fazendo isso, mas é assim que vocês vão aprender e é assim que todos nós aprendemos diariamente. Não, Vivi, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi realmente incrível, porra, quase 2 horas de papo, nem vi passar, muito conhecimento compartilhado. Quem perdeu, a gente está gravando tudo ao longo da semana. Vamos compartilhar aí o link também no YouTube com a gravação. E é isso, queria agradecer vocês aí, parabéns pelo projeto, dizer mais uma vez que eu sou um holder já de divs do projeto do Reinaldo, do filme do Reinaldo, reidogalo.com.br. Entrem aí e participem desse projeto pioneiro, não só no Brasil, projeto pioneiro em todo o mundo. E muito obrigado, Bruno e Vivi, pela presença de vocês numa segunda-feira à noite. Obrigado você, Ri. Valeu mesmo, e não só obrigado por hoje, mas obrigado pelo trabalho que você tem feito aí de produção de conhecimento. Você é um cara muito acima da média, uma riqueza assim, para o mercado brasileiro. Não só ter você como um agente ativo, participante, mas ter a sorte de, além do seu talento, você ter essa generosidade de se colocar à disposição da comunidade, de gerar conhecimento, de produzir informação. Isso é valiosíssimo, eu acho que falo aqui por todo mundo que acompanha o Central Talks, te acompanha aí na gente com o seu trabalho. Siga forte, que você é muito importante nesse contexto aí. O Centro Educa também é muito importante para o mercado brasileiro. Parabéns aí, obrigado por tudo aí. Vou te pagar esse elogio em fan token, hein, Brunão? Esse é o melhor jeito, cara. A minha parte eu quero em fan token. Já paga, cara, já paga muitas vezes, já paga muito em ativos muito melhores que esses. Caramba, que gaiato, né, cara? Fala, Vivi. Gente, queria agradecer, obrigada pelo espaço. Mas é bom porque aí eu vou ter na minha carteira, senão eu não compro, cara, é bom. Que vacilo. Pô, deixa eu agradecer. Parei de ser alfinetar, deixa eu agradecer. Gente, obrigada pelo espaço, Ribe. Obrigada, Débora, por ter subido aqui, complementado. Bruno, assim, Bruno, eu falo com ele todo dia, mas nunca é demais agradecer também por tanta troca. Obrigada por vocês terem ficado aqui até tarde, numa segunda-feira. Obrigada pelas meninas, pelas pessoas que... Porra, Vivi, fala mais e tal. Calma, gente, eu tô no processo, vou chegar lá. Hoje, obrigadão. Passo também pro JP, também tá sempre aqui, cara, fantástico, muito simpático, muito generoso também. É isso, valeu, gente. Boa, galera. Em breve teremos um toque aqui, comandado por Vivi Alexandrino, que eu tô sabendo que ela já me mandou aqui, ó, falou, não, pô, tô tímido e tal, mas, pô, tô trabalhando aqui que eu quero ter um toques aí dentro do Decentro Educa. Mentira. Mentira, hein, gente? Bota fé. Eu boto fé também. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou. Por mais mulheres aqui. É isso. Toda primeira segunda-feira do mês temos o Decentra Talks só feminino, apresentado pela Bianca Brito, pela Amanda Marques, da Cora. Próxima segunda, então, primeira segunda de outubro, dia 3 de outubro. Podem esperar aí mais uma convidada representando as mulheres do nosso Brasil que estão aí arrebentando a Web3. Galera, antes de me despedir, 2 recados aí. Garanta seu NFT, vão no canal Garanta Seu NFT, tem o formulário ali, preencham com o ID de vocês aqui do Discord e a chave pública da carteira cripto, lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, que no sábado que vem, sábado dia 24, eu vou fazer o drop do NFT desse Talks de hoje, lembrando que esses NFTs dão acesso a alguns benefícios, algumas promoções que a gente faz, e a ideia é que cada vez mais a gente vá crescendo isso. Então não se esqueça, se você não tem uma carteira cripto, está aí uma excelente oportunidade de você ganhar o seu primeiro NFT. E como eu falei no início da conversa, quando a Field Match
estiver valendo alguns bilhões de dólares, vocês vão poder falar que estavam lá desde o começo e aí vocês podem cometer algum tipo de assédio contra o Bruno ou a Vivi, exigindo parte dessa grana que eles vão ter no bolso, porque vocês estiveram aqui nessa segunda-feira ordinária, dia 19 de setembro. Pode cobrar, pode cobrar, pode cobrar. Cobra do Bruno. É isso, e tá gravado, tá, pessoal? Então isso vai estar no YouTube, então não tem nem essa de, não falei e tal, tá tudo gravado, podem cobrar daqui a alguns anos, quando tudo isso se realizar. E o segundo recado é lembrar que toda segunda-feira, às 8 da noite, temos o Decentra Talks aqui na comunidade do Decentra Educa, e na semana que vem, segunda-feira, dia 26, teremos aqui Bruno Pessoa e André Costa da Rough Diamonds, para falar, na verdade, da Tero Labs, para falar do Rough Diamonds, que é mais um projeto voltado para o esporte, né? Já recebemos alguns aqui. Hoje a Field Match não é exclusivamente do esporte, né? Esporte e entretenimento, mas falamos muito do projeto do Reinaldo, e semana que vem teremos aqui Rough Diamonds, que é um projeto voltado para mostrar, para revelar as grandes joias do futebol, né, do futebol de base. Então estaremos aqui com o Bruno Pessoa e com o André Costa, que são dois dos founders desse projeto, para a gente trocar uma ideia. Projetaço, galera craque aí também, baita projeto, sou fã deles. Isso aí, é um projeto, eu sou suspeito para falar desse projeto, porque eu sou advisor do projeto, mas eu não estou fazendo jabá, galera, estou trazendo o projeto aqui, porque de fato ele é muito bacana. Gente, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer trocar essa ideia com pessoas que estão construindo. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui na plateia. Uma excelente semana para todos e até a próxima segunda. Mas a comunidade é 24/7, então sigam compartilhando artigos, conhecimento, divulgando projetos, enfim, a comunidade é de todos vocês e todo dia a gente está sempre postando coisas por aqui. Muito obrigado, excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.